Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite para você que de alguma parte desse mundo está assistindo mais um episódio do LiraCast. Hoje o nosso episódio está muito especial. Vamos falar com o grande ator caruaruense, grande amigo Bruno Goya. Que maravilha te ter aqui, meu querido. Ô, Lira, obrigado. Obrigado pelo convite. É uma felicidade enorme. Muito, muito feliz de estar aqui, honrado. Sou tímido, tá? Eu fico na frente assim, me dá uma timidez, mas é um prazer estar aqui no LiraCast, falando com todo mundo aqui, olhando aqui para as câmeras. E estamos aqui, vamos trocar essas ideias, vai ser Que maravilhoso. massa. Estou muito feliz de estar aqui, mas ainda também que tem um cafezinho que eu adoro. Bruno, querido, de verdade, eu já falo antes, né? Porque de uma felicidade muito grande de te receber aqui. Sabe que eu sou teu fã de Obrigado. tantos e tantos trabalhos que você fez, vem fazendo, né? Levando cada vez mais o nome de Caruaru para o mundo, né? Sim. Eu também acho que o mundo está se voltando a Caruaru por conta das representações de vocês, sabe, que levam isso aí, mostram que realmente aqui tem tanta gente boa Tem, quanto lá no sul. tem. Obrigado, bicho. Mas é isso. É uma das coisas que eu mais faço, realmente, Lira. Quando eu viajo, é sempre fazer questão de dizer de onde eu tô. Cheguei, mas eu sou de tal lugar. Sabe? Não vem querer tirar onda aqui, não. Não vem, não. Pô, sou da cidade mais cantada do mundo, pô. Me respeita. Pô, Caruaru. Brunão, como foi que começou a tua trajetória, a tua carreira, na verdade, como ator? Eu sei que você veio do teatro, quero te falar Sim. de antemão que eu sou um ator frustrado. Tentei fazer teatro, mas não consegui. Eu acreditei o seguinte: acho que eu trabalho melhor nessa parte por trás. Sim. Sabe, o que por trás eu consigo resolver melhor. Mas me conta, como foi que começou tudo isso aí? Tem tempo, né? Vamos, né? Tem. Poxa, Lira, muito maluco isso, né? Porque eu sempre digo assim, não é a gente que, diferente de outras profissões, né? Artista, você não escolhe, você é escolhido pela arte, né? Verdade. Porque, por exemplo, num país onde a gente vive, que o artista... É tão difícil ser artista, né? Num país como o Demais. Brasil, em alguns lugares mais, em outros menos, mas, tipo assim, em sã consciência, eu acredito que nenhum pai, nenhuma mãe, quando o filho nasce, que bota assim no colo, faz. Que coisa linda, vai ser artista, Não, vai quero ser não. músico, vai ser ator, vai ser atriz. Né? Sempre é médico, engenheiro, advogado, nananã, afins políticos, isso aqui vai ser um grande prefeito. Enfim, mas acho que somos escolhidos por algo divino. Então, essa história, acho que começou quando eu era moleque, bicho, assim. Eu me lembro que na época do colégio, eu era sempre o cara das imitações. Então, era o cara que imitava algumas pessoas famosas, era o cara que imitava os professores pra caramba. E, tipo assim, era sucesso. Eu estudei no Colégio Sagrado Coração, minha vida inteira. E é um colégio de freiras, né? E eu imitava um dos coordenadores lá, que ele usava, não vou falar o nome, mas ele usava chapa, dentadura, né? E eu imitava num nível que a diretora da escola, umas vezes, tinha umas professoras assim, ela fez, vem cá, imita ele pra ela. E eu vi uma Uma mostrando a freira, outra pra ali. não rir, a lágrima descia, assim. E eu comecei nisso, assim, eu sempre gostei dessa coisa do faz de conta, sabe? De fazer uma coisa e você acreditar que eu sou aquela pessoa, sabe? Isso. E assim foi. E a coisa foi passando, foi ficando mais velho, nananã. E na época eu era atleta, né? Eu quase fui jogador profissional de futebol. Quase joguei no seu time no Tá esporte. vendo aí? Quando eu tinha 16 anos, Certeza que seria foi. muito bem recebido. Quando eu tinha 16 anos, eu cheguei a ser vice-campeão estadual pernambucano, juvenil, e o esporte me chamou, enfim, veio um representante do clube, me chamou para ir para o alojamento, nananã, nananã, aí eu levei uma pancada no joelho, a carreira encerrou ali. Ih, rapaz. Graças a Deus. A males que vem pro A bem. mais vem por aí. Mas nesse caminho
Infelizmente, a vida foi levando para outros lugares, né? Se fazer arte é muito difícil. Vivemos numa sociedade muito preconceituosa. Então, eu me lembro que quando eu tinha 15 anos, eu cheguei a ligar para um grupo de teatro que tinha aqui, que dava aulas aos sábados. Lá no meio da feira, naquele teatro lá, nananã. E quando eu comentei para os meus amigos de escola, nananã, então todos vieram com comentários muito preconceituosos, né? Pô, teatro é negócio disso, é negócio daquilo, barará. E, enfim, foi passando, mas a resenha continuava, eu sempre imitando, nananã. E comecei a criar personagens. De cabeça, nada escrito. E eu me lembro que a irmã de um amigo meu, a irmã de Tiago César, a Isabela Tabosa, ela foi trabalhar em uma rádio aqui em Caruaru. E a gente, para dar audiência no programa dela, aqueles programas de... Você liga, pede uma música, nananana, vamos dar audiência no primeiro programa dela, vamos ligar. Juntou os amigos de escola e começaram a ligar, mas aí os meninos ligavam com a mesma voz. Fulano de tal, só mudava o nome, né? Fulano de tal, quero não sei o quê. E ali tinha um grupo de 5, 6, acabaram as ligações. Eu disse, me dá esse telefone aqui que eu vou ligar. Cada vez que eu ligava, eu inventava um nome, uma voz, e criava uma história. E quando eu desligava, tava a galera se rachando. Dizia, meu irmão, quem é esse cara que tu inventou? Aí dali eu pegava um negócio e criava uma personagem. E dali eu pegava e criava outra personagem. Eu me lembro, foi muito curioso isso. Que eu comecei a ligar inventando coisas e os ouvintes da rádio começaram a ligar oferecendo músicas para as minhas personagens. Eita! Né? Por exemplo, eu tinha uma personagem que era o Cício Coveiro. Enfim, a voz eu tinha, sei lá, 18 anos, não lembro. A voz era outra. Mas qual era a do Cício Coveiro? Um exemplo. Era um coveiro que ligava para a rádio. Ele era muito apaixonado pela profissão de enterrar defunto. E ele ligava para a rádio oferecendo música para os defuntos que ele estava enterrando. Quero oferecer aqui uma música para toda a família do defunto fulano de tal, da Cava 14, sai de minha tristeza, tô cuidando dele, nananana. Isso aí. E a galera começou, nananana, chegou a um nível que o pessoal da rádio me convidou para um programa ao vivo na rádio. Isso é novo pra caramba, assim. E eu fiz esse programa ao vivo e bombou. O nosso grande amigo Moisés. Sim. E eu comecei a ligar para os programas de rádio, né? E eu tinha uma personagem chamada Roger Carvalho, que era o homem mais rico do mundo. Olha. Porém, ele era o homem mais rico do mundo, mas era a pessoa mais caridosa do mundo. Então, quanto mais ele dava, mais ele ficava rico. E ele dava muitas. E eu me lembro que eu ligava para a rádio tanto no programa do Moisés, assim, isso todo dia resenha de amigo, velho. A gente tomando um zirigo, liga para a rádio, faz a... Tanto que eu ligava para a rádio e o Moisés já fazia grande Roger ao vivo. Já sabia. Eu fazia, oi Moisés. Bicho. Era bicho. Moisés, não sei o que, tal. E assim foi fazendo essa resenha, eu comecei a criar umas histórias. Eu já cheguei a contar a história do Roger, que é uma história de Tomás, óbvio, não vou contar aqui, que é muito grande, tem atuação, nananã, choro. Eu já cheguei a parar um bar lotado, começar a contar para a galera da minha mesa e todas as mesas pararem para me ouvir. E aquilo me alimentou no lugar. Foi a primeira vez que eu chorei contando essa história. E ele chorava, que é uma história de muita superação desse cara, para esse cara se tornar o mais rico do mundo. Tem uma história de um tomate com um e-mail aí. Eu quero saber. Não. E eu chorava no bar, e quando eu terminei o bar inteiro me aplaudindo. Assim. Que massa, velho. Isso em Campina Grande. E a galera disse, mãe, tal, não. Passou-se os anos e tal, e infelizmente a sociedade vai levando a gente para outros lugares, né? Então, isso ficou para trás, ficou nas resenhas de bares, mas a essência é sempre a mesma. E sempre contando essas histórias assim, fui trabalhar com outras coisas. Fui muitos anos vendedor. Eu sempre fui um bom vendedor. Comunicação, né? É verdade. Comunicação. Fiz faculdade de jornalismo, aí fui trabalhar com vendas e tal, e depois eu peguei essa coisa aqui de Caruaru, né? É um lugar muito forte de comércio, né? É verdade. Vestuário, Então aí eu, num centro de compras, aqui num pequeno centro de compras, peguei uma lojinha, aluguei uma lojinha e fui vender roupa.
Então eu comprava roupa, revendia, tinha minha loja lá, cheguei a ter funcionários e tal, barará. E contando essa história nos bares. E um amigo meu chamado Naldo Venâncio, que é funcionário do Sesc de Caruaru. Aí vamos, corta o tempo e vamos para 2013, eu com 28 anos de idade já. E Naldo disse, poxa, Goya, eu falei com o diretor de teatro do Sesc, Moisés, sobre tudo as coisas assim, e disse que tu ia fazer uma aula experimental lá de teatro no Sesc. Eu disse, pô, não, sério? Eu disse, meu irmão, eu vou. E fui. Estava guardado, né, Foi. cara? Isso 2013, segunda quinzena de fevereiro, logo após o carnaval. Fui para a aula de Moisés. E Lirão, eu cheguei nessa aula e fiz a aula. Espelhar e refletir, exercícios. E eu era o mais velho da turma, o pessoal lá de 18, 20, 15, 13. E eu fiz aquilo ali. E quando eu entrei no meu carro, para sair do Sesc e para ir para São Francisco, onde eu moro, eu fui chorando copiosamente o caminho inteiro, assim, chorando do catarro descer. E eu me lembro que minha mãe, quando foi abrir o portão na garagem, e pegou o filho dela aos Chorando. prantos, ela fez, o que foi que houve? Eu disse, eu estou muito feliz. Eu não sei o que é isso. Eu estou muito, muito feliz, eu estou muito feliz. Eu entrei chorando e não consegui dormir nessa noite. No outro dia, entrei na minha loja, olhei para aquilo ali e disse, cara, isso aqui não é meu, ó. Liguei para o dono do aluguel, do estabelecimento, disse, estou entregando. Liguei para um camarada de Surubim, eu disse, tu compra minha mercadoria por quanto? Eles, R$4 cada coisa. Eu disse, está vendido. Liguei para o banco, eu disse, vem buscar meu carro que eu não vou ter mais dinheiro para pagar. E tudo isso assim, vlau, vlau, vlau. Já Foi. sabia o que queria. Aí Se liguei, encontrou, né, velho? foi. Aí nessa, fico me tremendo, me lembrando, mas muita energia assim. E liguei para o meu professor de faculdade, Tanús. Carlos Tanús, um abraço para Tanús. Cheiro, bicho. Tanús, te amo. E Tanús era gerente da Rádio Cultura aqui em Caruaru. Tanús, deixa eu te falar. Cara, eu descobri, velho, achei o que eu quero para a vida. Mas eu preciso de você, porque eu preciso de um emprego, pelo menos meu expediente. Me arruma um teste na Rádio Cultura. Tanús fez, vem. Isso tudo no mesmo dia. Eu disse, eu posso ir amanhã de manhã, porque eu tenho que entregar meus. Pode. Fui. Passei no teste, fui trabalhar na Rádio Cultura, meu expediente. Eu disse, eu preciso de pelo menos um salário mínimo, velho. Isso, para eu chegar na rádio, já era março de 2013, mas 15 dias se passaram para eu assumir na rádio. Tem que virar um mês para começar, claro. Pô, mas foi muito rápido. Foi muito. E comecei a fazer aula de teatro no Sesc, aula de iniciação ao teatro, iniciação. E cada vez mais me encantando, todo o dinheiro que eu peguei das roupas não era muito, assim, o cara me deu um mó calote, ele disse, vou te dar um cheque aqui da primeira, eu vou dividir em 4, eu nunca recebi esses 3 cheques restantes. Só preju, só preju. A arte só dando preju. Ó, me lascando. Minha mãe enlouquecendo. Foi que esse menino escolheu da vida dele, hein? Família, amigos enlouquecendo. Como assim, meu irmão? Você tá louco? Pessoas se intrigando, se afastando já, né? É uma pena isso. Cara. Total. O dinheiro foi embora e eu peguei tudo e comprei de livros. Eu só preciso entender o que é que essa galera, que eu vejo tanto falar Shakespeare, Arthur, Grotowski, Beckett, Meyerhold. O que eles querem dizer com isso? Eles, né? Eu preciso entender o que eles querem para eu pensar feito eles. E me abasteci desse negócio. E fui fazendo as aulas de iniciação ao teatro. Em abril, Moisés, o meu grande diretor, o cara que me ensinou muita coisa, sou muito grato a Moisés. Em abril, em abril, Naldo, eu estava tomando uma cerveja com o Naldo no Bar do Bifinho, lá na Rua Preta, onde eu moro. Bar da Véia Lourdes. E Naldo disse, Moisés vai fazer uma peça, bicho. Vai voltar com uma peça aí chamada Barrela. E um dos atores foi para o Rio de Janeiro, tem uma vaga aberta. Eu disse, tu é doido, Naldo? Se é. Eu estava com uma bicicleta na época que Bita, um amigo meu, me deu. Para eu poder me locomover. E eu bebendo, eu disse, eu vou agora na casa de Moisés. Em São Francisco, Moisés morava no Vassoural.
Uma tiradinha boa. Peguei a bike, biritado, assim. Vão. Moisés! Sou show, Igor. Bicho, eu quero falar contigo, meu irmão. Aí ele desceu, eu disse, meu irmão, deixa eu fazer um teste pra essa sua peça, velho. Deixa eu fazer um teste, meu irmão. Me chama, nananana. Na outra semana, Moisés fez um teste comigo, com a galera do grupo de teatro do Sesc. Que ele era tanto professor de iniciação como diretor do grupo Cena Aberta do Sesc. Um teste pesadíssimo, assim. Pô, Barrela do Plínio Marcos, né? É uma peça de teatro que se passa dentro de uma cela de cadeia. Caramba. Minha personagem era o garoto, é um personagem que é estuprado em cena, então assim. E passei. Entrei pra peça. Isso em abril de 2013. Daí começou. Isso sem ganhar nada. Ninguém ganhava ali. Fizemos 2 apresentações aqui em Caruaru. Foi quando minha mãe foi me assistir, meus irmãos a primeira vez, né? Mas todos imaginando, isso aqui é fase, vai passar. Tem isso, né? É Você quando vem, que... você já tá ali, de certa forma, pelo que eu estou entendendo, você já vinha, o cara já estava prontinho ali com suas coisas, né? Tudo direitinho ali, né? Tudo. Seu carro, sua loja, Tudo. sua vida, já estava, né, tomando aquela... Total. Mas se não fosse essa tua coragem, meu irmão, Saca? espero que isso encoraje várias outras pessoas também, porque tem muita gente presa aos sonhos, fazendo aquilo que não gosta, Sim. sabe? Aconteceu um pouquinho parecido comigo. Eu não estava bem, porque eu comecei muito novo. Mas foi praticamente desse jeitinho aí, sabe? Eu tinha meu sonho, você quer? Seu sonho é ser jornalista? Mas você quer cantar? Cante. Exato. Né? Então, eu acredito que a cabeça da minha mãe, ela já sabia que ia ser daquela forma ali. Porque eu já vinha pequenininho tocando minhas percussões, minhas coisas ali. Né? Com 12, 13 anos já acompanhava meu pai em shows e tal. Cantor, meu pai. Sim. E quando eu decidi que ia fazer aquilo ali, com 14 anos, pô. Sabe? Então você com 14 anos de idade, você já ter ali, pronto, o que é que você vai ser, né? E, tipo, tudo poderia ter mudado. Sim. Demorou um pouquinho para poder mudar, né? Mas mudou também. Não abandonei a música, mas a música ela vai me acompanhar pro resto da vida. Claro. Né? Então, o Bruno, que é jornalista, né? Que também poderia ter trabalhado ali em publicidade e propaganda, porque você é muito bom nisso. Né? E, vamos lá, voltando isso aí. Você, após sua mãe, após a peça, eu quero saber um pouquinho mais dessa peça depois. Sim, Me Barrela, conta, mesmo que seja em Marcos. off. Adorei o tema dela aí. É linda. Eu tenho esse texto, eu lhe dou. Ah, que Eu dou na maravilha. hora. Quero muito ler. É incrível, incrível. E foi uma guinada rápida, não foi, bicho? Depois dessa peça pra tu? Cara, assim, sabe, Lira? As pessoas acham rápido, eu não. Porque é muito sofrido, cara. Né? Então, enfim, fiz lá, todo mundo foi me prestigiar, mas sempre com aquele sentimento, isso aí vai passar, ele vai ver que isso aí não tem. E, nossa, eu me lembro que tive dias de pegar minha mãe conversando com amigas no telefone, chorando. Assim, não sei, eu não vejo a hora dele desistir disso, saca? Fiz a peça e continuei aulas de teatro no Sesc. Em setembro, eu faço aniversário de 8 de setembro. Benjamin, meu filho, é dia 2. Dia 2, pronto. São de virgem. Em setembro, perto do meu aniversário, eu já estava muito sufocado. Por mais que eu gostasse do rádio, adoro o rádio. Por mais que eu gostasse da Rádio Cultura, Júnior, todo mundo me abraçou pra caramba. Demais, sou muito agradecido. Cheiro pra Júnior. Mas cheiro de não. Mas chegou um tempo que eu disse, eu preciso dedicar minha vida inteira a isso. Todo o meu tempo tem que ser para isso. E eu comuniquei minha saída na rádio, sem ninguém da minha família saber. A primeira pessoa a saber foi Moisés. Era um dia de sábado, Moisés estava fazendo feira ali perto do Sesc. Eu disse, Moisés, quero ir conversar contigo. Cheguei lá e disse, então, velho, eu vou pedir demissão da rádio para fazer só isso. O próprio diretor de teatro faz não, pô. Tu tá doido, pô. Estamos em Caruaru, como é que tu vai largar tudo para fazer isso, Goiás? Sabe, eu fazia aula de teatro, nunca tinha ganho um centavo com isso. Eu disse, mas eu preciso de tempo, velho, eu preciso me dedicar. E nesse meu tempo eu estava
ensaiando um espetáculo do Nelson Rodrigues, chamado Senhora dos Afogados. E íamos apresentar no João Lira, num festival de esquetes, que é o Festic. E no dia eu ganhei o prêmio de ator revelação, foi meu primeiro prêmio como ator, foi nesse festival. E no dia que terminou minha peça, minha mãe estava assistindo com minha ex-cunhada, casada com meu irmão. E quando terminou a peça, fomos muito aplaudidos, ganhamos melhor peça, melhor ator, ator revelação, atriz revelação, ganhamos muitos prêmios nesse festival. E Moisés foi para o palco, e no discurso de Moisés disse, eu gosto de falar nananã, e falou para o teatro inteiro da minha decisão, que só ele sabia. Da rádio, né? Da rádio. E minha mãe não sabia. E minha mãe assistindo, Moisés disse, Bruno, que pediu demissão do emprego dele para fazer só isso é maravilhoso. E minha mãe, na hora no teatro, fez, é o quê? O teatro todo se virou. Eu não sabia. E começou a rir. E nesse dia eu recebi muitas mensagens ao vivo, nada por telefone, ao vivo, de pessoas que iam lá falar comigo, dizendo assim, você é louco, você é um irresponsável. Artistas da cidade. Artistas lá, artistas daqui. Você tá... o irresponsável de Sabe? ter abdicado de tudo. Nunca ninguém conseguiu isso aqui. Você vai ter que ir para São Paulo. E eu disse, eu me lembro, nesse dia, não vou falar a pessoa para quem eu falei, e eu me lembro e disse assim, então, eu não vou para São Paulo não, nem para o Rio não, eu vou conseguir tudo daqui. Aí eu disse até essa pessoa, se eu vou no Rio no dia que tiver um cara com a placa da Globo com o meu nome me esperando no aeroporto. Aconteceu isso. Aconteceu. A primeira vez que eu fui no Rio foi exatamente assim. Tinha um cara lá com o símbolo da Globo, Bruno Goya. Foi muito emocionante, chorei pra caramba nesse dia. Mas aí, enfim, enfrentando dificuldades, nananã, e eu preciso ter isso aqui, e fazendo... E aí já começou um movimento de maior dedicação, né? Então, na época, eu me lembro que, tipo assim, eu estudava muito, assim, muito. 6, 7 filmes por dia, no mínimo 30 páginas de um livro. Então, eu comecei a devorar tudo que eu podia. Eu disse, cara, é agora, velho. Só eu e eu. Eu, Deus e a arte, meu irmão. Saca? E foi onde sumiu de vez o dinheiro. Porque acabei, não tinha mais dinheiro da rádio. Foi aí que a gente... É a partir daí que a gente pode ver quem realmente fica, né? Então... Por nós. Quase ninguém ficou. É normal isso. Quase ninguém ficou. Eu chegava... Infelizmente isso é normal. Nessa época, enfim, que a galera saiu, né? Pouquíssimas pessoas ficaram. Eu me lembro, Rafael, meu irmão, às vezes a gente saía para tomar uma cerveja e ele me chamava, bora. Eu disse, meu irmão, não tem dinheiro, não. E Rafael pegava, sei lá, R$20, colocava no meu bolso, no bar, disfarçadamente. Dizia, ó, na hora da conta tá aí. Diz que é teu. E eu, porra, velho, que foda. E cheguei, em alguns momentos nesse período, a pensar em desistir. Pensei e tal. Mas isso aí eu tô indo, voltando no tempo. Mas, enfim, como foi que surgiu o Darará? Já está surgindo. Mas aí, nesse meio tempo do horário livre que eu tinha agora da rádio, que eu não tinha, eu estava estudando e o computador ligado no Facebook, e uma amiga do Tiago César, esse meu grande amigo, lá de Campina Grande, mandou uma mensagem no Facebook para mim, dizendo, ô Goya, eu vi agora que tu estás fazendo teatro, é ator, vai rolar um filme lá em Sousa, na Paraíba, de um amigo meu, segue ele aí no Facebook. Isso no horário que eu deveria estar trabalhando na rádio. Pedi demissão nesse horário, eu estava em casa. E eu comecei a seguir o Saulo Danilke. Em 5 minutos, Saulo aceitou a solicitação de amizade e me mandou uma mensagem no Facebook. Meu irmão, quer fazer um teste para o meu filme? Para o protagonista do meu filme? Eu disse, como é que faz? Não tinha essa tecnologia de chamada de vídeo, nananã. Eu vou te mandar um texto, eu gravo um áudio dando esse texto. Quando eu gravei, passei no teste. A distância aí. Isso foi em novembro de 2013. Em janeiro de 2014, eu viajei para Sousa, na Paraíba, para fazer o meu primeiro filme. Caramba, velho. 2014, janeiro de 14. 13, 14. Ou seja, foi
Menos de um ano para isso tudo acontecer, Menos né, de um cara? ano eu estava fazendo, graças a Deus, o meu primeiro filme, chamado Só Sinto Amor, que eu tive o privilégio de conhecer o Fernando Teixeira, que é um grande ator paraibano, um dos melhores atores do Brasil. E onde Fernando, até hoje, eu sou amigo hoje de Fernandão, já fiz muitos filmes com ele, já, muitos. Inclusive uma série que estamos juntos, vai estrear, não é que vai estrear amanhã não, tem uma que vai estrear no segundo semestre, que ele é meu pai. E foi onde eu disse assim, pô, Fernando, até hoje eu falo para ele isso, vendo você aquecer antes de entrar em cena, você me ensinou o que é um aquecimento. E até hoje eu repito o mesmo aquecimento, 11 anos depois, que eu vi Fernando fazer. Que massa, velho. Um grande ensinamento. E aí começou, Grandes né? mestres. Aí 2014 foi, aí fiz um trabalho aqui, aí quem eu trabalhava me indicava para teste em outro, aí eu fazia o teste, passava, nananã. Em 2014 já fiz o meu primeiro filme, ganhando cachê, como protagonista, já de um curta, do Pablo, trava a língua da mulher, Pablo Polo, lá de Recife, e que a minha geladeira pensa que é um filme, pensa que é um freezer, minha geladeira pensa que é um freezer, gravamos em junho de 2014, na época da Copa do Mundo. E eu fiz um teste, passei, fui para Recife, fiz um teste, nanana, passei, e foi meu primeiro filme recebendo dinheiro, ganhando meu cachê, foi muito emocionante, assim. E o filme é lindo, abriu muitas portas para mim esse filme. E aí foi. De teste, que a gente, ator, sofre pra caceta, né? Teste pra caramba, né? Eu digo assim, a galera sofre porque faz um Enem por ano. Digo, eu faço 50 Enems no ano. Teste. Teste em cima de teste, teste em cima de teste. É constante a sensação de... Ai, deixa eu ver se meu nome tá na lista, se eu passei. Deixa eu ver se eu passei. É um vestibular mesmo, né? Pancada, bicho. Mas meio que foi assim, começou, fui longe pra caramba. Mas meio que foi assim, a história é longa, tinha muita coisa pra contar, mas meio que foi assim, Lirão. Bruno, Valdir, ele diz uma coisa que eu acho muito massa. Quando o trabalhador tá pronto, o trabalho aparece. Né? Acredito. E impressionante como o trabalho te pegou pronto. Sim. Né? Em tão pouco tempo, porque é muita coragem, sabe? É muita coragem, como eu falei. O cara dizer assim, eu sei, é muita perseverança também. Eu sei que eu vou conseguir isso. Pode ser que dê errado, mas o errado já tá dando, então eu vou fazer tudo para dar certo, né? Total. Eu me lembro quando eu resolvi fazer isso, assim, uma vez eu conversando, não me lembro com ele, não sei se foi com o Rafa, meu irmão, eu disse assim, eu vou ganhar dinheiro com isso, ou eu vou passar muita fome fazendo isso. Mas eu falei isso porque tinha uma pessoa que eu considerava um grande amigo, assim. Hoje, falo com ele por educação, me segue nas redes sociais, mas eu nem... Que ele olhou para mim uma vez, logo no começo, e disse assim, porra, agora vai ser uma pena no dia que eu lhe der uma esmola. Caramba, velho. Aí eu disse assim, beleza, cara. Beleza. Tá valendo. Isso doeu em mim, velho. Saca? Imagina Ele me você. falou isso, era um brother, assim, vivia comigo, assim. E aí, vamos tomar um ano, segue no dia, ele fez... E ele me disse assim, pô, vai ser uma pena no dia que eu lhe der uma esmola. Aí eu disse, tá. Hoje ele me assiste, curte minhas coisas. É verdade. Meio que baba meu ovo. Pô, velho, ainda bem que tu tens a humildade, sabe, de falar disso, assim, com alguma forma, né? Doeu no dia, com certeza. Total. Doeu em mim aqui, que eu ouvi agora, né? Imagino como tu deve ter se sentido. Mas não é que seja bom, mas não dá um orgulho danado da gente quando a gente diz aí, ó. No dia que tu falasse que ia ser ruim pra tu dar uma esmola, quem tá pagando o stream pra me ver é tu. Mas é muito doido, Lira. Você sabe que eu não... Eu acho engraçado essa história, na verdade. É feito disso a você, assim, eu dou muito valor para quem ficou do meu Sim. lado. Quem não ficou, nem lembro, velho. Eu tenho esse problema de esquecer rápido Poxa, eu nem das lembro, coisas e das bicho, pessoas. eu nem lembro. É feito disso a você, encontra, e aí, velho, beleza, massa demais, meu irmão, e aquela... Pois é, né, velho? E tal, mesmo, aquela trilha, eu disse, não é, bicho. E dando de doido, vamos sair pra tomar pro meu irmão, não vai rolar, ó.
Aí é demais, né? Aí no pensamento, aí você já é demais, né, velho? Você tá forçando muita barra. Você tá pra tomar uma gela comigo, não, pô. Nem Isso aí, não... né? Sagrado. Não, Só só os bons. rodaço, pô. Faz comigo, não. Brunão, onde veio o convite para... Que depois você começar a fazer filmes, Sim. peças e mais peças. Teatro né? eu fiz muito pouco. Já foi mais no início também? É uma das coisas que eu tenho muita vontade de voltar a fazer teatro. Teatro eu tenho pouquíssimas peças, Lira. Pouquíssimas. Eu nunca ganhei dinheiro com teatro. Todas as peças que eu fiz com teatro foram essas aqui de Caruaru do Sesc, que infelizmente não tínhamos como fazer temporadas circulando, né? Porque, infelizmente, acredito que eu tenho um certo privilégio, conquistado, óbvio, por mim. Sim. Mas, infelizmente, a maioria dos atores e atrizes aqui da cidade tem empregos paralelos. Então, você faz um espetáculo, como é que você circula nacionalmente? É verdade. O trabalho não vai lhe liberar. E o medo vai te impedir de fazer determinadas coisas que, né? E não é nem só a questão de medo, enfim, tem a coisa social. Então, sempre eram assim, uma peça que eu amo, O Inimigo do Povo, dirigida por Moisés. Para mim, é o melhor inimigo do povo já montado na história do Brasil. E eu já assisti a alguns, assim, e realmente é incrível o que Moisés fez. E eu me lembro que na época eu dizia, pô, gente, vamos escrever isso para a gente circular. Ninguém... não sei o quê. Eu disse, pô, bora, velho, já, agora tu é sonhador, sabe? Não vai... Então, minhas peças de teatro vamos montar o Inimigo do Povo, vamos apresentar onde? Vamos apresentar sábado em Belo Jardim, a gente volta, no outro sábado vamos em Petrolina, no Sesc, volta, sem ganhar nada de grana, só a galera custeando. Então, era sempre assim, os espetáculos. Então, fiz muito pouco teatro. Como eu entrei no cinema muito cedo, isso também é um dos fatores para eu ter feito pouco teatro. Essa tua amiga de Campina Grande foi do caramba. Mabila, o nome dela. Mabila. Mabila, querida. Valeu. Muito obrigado por você ter falado a Bruno, né, sobre esse filme lá em Souza. Total. Muito obrigado, a gente agradece. E quando entra o cinema, aí fica mais complicado de você compartilhar com o teatro quando você não tem um grupo fixo, né? Quando não se tem. Então, por esses motivos, eu fiz muito pouca coisa no teatro. Mas é verdade, muito pouco. Em contrapartida, eu tenho uma experiência maravilhosa no teatro, eu fiz por 2 anos e estou voltando esse ano para fazer a Paixão de Cristo de Cuité, na Paraíba, que é o maior espetáculo ao ar livre da Paraíba, na cidade de Cuité. E minha personagem, o diretor criou essa personagem na história bíblica, e é uma paixão super diferente. Mas, enfim, como todas as paixões são dubladas, Ismael criou uma personagem que é o açoitador. É uma cena que eu estou muito próximo ao público e eu açoito. Desço o cacete em Jesus, bicho. E eu faço ao vivo. Que massa. Então, mesmo tendo feito pouca coisa no teatro, já cheguei a me apresentar ao vivo para 10 mil pessoas. Que massa mesmo. E esse ano estou voltando para Cuité. Rapaz, vale a pena conhecer também essa Paixão de Cristo. É um espetáculo lindo, cara. É lindo. Ao ar livre, tipo uma praça? Não, ou é um teatro também um ao ar livre? anfiteatro. É um anfiteatro que faz parte de um terreno da UFCG, do módulo da UFCG, da Federal lá em Cuité. E tem os castelos, tem tudo lá. É incrível, que massa, velho. É incrível, incrível. E me encanta muito Cuité porque é um espetáculo feito pela comunidade, né? Os moradores da cidade. Esse ano não, esse ano são 3 atores nacionais, né? A Gisele Tigre vai fazer, e eu esqueci o nome do outro rapaz, mas ele é bem famoso, mas eu esqueci o nome dele. Nil alguma coisa. Perdão, Nil. Daqui a pouco a gente vai estar junto, mas esqueci. Fazer o quê, né, bicho? Acontece, cara. Rapaz, eu fui lembrar uma coisa pra minha mulher. Ele só vai ter um show em Recife, eu quero muito ir, porque eu sou muito fã. E ela disse, quem é? Aí eu disse, Carla, eu sou tão fã desse cara. Você é tão fã que nem o nome dele tá lembrando. É fogo, pô.
que é Yamandu Costa. Verdade. Mas também, caramba, o TDAH, e lembrar de Yamandu na hora assim foi pesado, né? Bruno, convite pra novela. Apareceu nesse meio termo aí, nesse primeiro filme. Ali, já veio Aruanas ali logo. Não, demorou, bicho. Foi a tua primeira telenovela pesada, não? As coisas foram se passando, 2014, 2015, eu faço o meu primeiro longa-metragem. Certo. Que é simplesmente, eu tenho um orgulho, eu faço Aquários do Kleber Mendonça Isso. Né, que foi para Cannes, e minha cena é contracenando com Sônia Braga e Irandi. Somente, Irandi Santos, que era um ator que eu estudava, esse cara. Sou fã de Irandi. Hoje somos brothers, e na época eu era, ainda sou fã, considero ele um dos melhores, mas eu estudava esse cara. Tudo que era de entrevista dele eu assisti. E de uma hora para outra eu me pego ensaiando com esse cara um longa do Kleber Mendonça. Ali eu fui para Cannes, né? Não cheguei a ir para a França, mas enfim, o filme foi. Nananã. Ali começou a despertar um pequeno interesse já da galera do Sul, né? Enfim, da Globo. Em seguida, em 2016, eu fiz uma série para o Canal Brasil, que é uma série chamada Fim de Festa, do Wilton Lacerda e do Lírio Ferreira. E aí a Globo fez o primeiro contato comigo, perguntando se eu poderia ir lá fazer um cadastro. Como é que eu ia para o Rio de Janeiro fazer cadastro? Vão trazer minha filha, eu não estou... Estou aqui no Alto do Moura. Não, eu estou aqui um negocinho catando moeda para ver se eu consigo comprar inteira uma carteira de cigarro, menino. Você quer que eu vá para o Rio de Janeiro? Não tem como, né? Nesse meio tempo, eu fui fazendo curtas, e fiz um curta-metragem do diretor chamado Carlos Camara e de Carla Ferreira, direção dupla, chamada Sob o Delírio de Agosto. Que fiz esse filme, quem fazia minha esposa nesse filme é a Gabi, da Bela e Preta. Sim. Éramos marido e mulher nesse filme. Que massa, bicho. Foi. Que massa. Gravei em 2016 esse filme. E com esse filme eu começo a circular muito em festivais e ganho 6 prêmios de melhor ator com esse filme. Em festivais do Brasil. Uma produtora da Globo estava no Cine PE e assistiu esse meu filme. Foi quando a Globo realmente fez o primeiro convite para um teste para uma novela. Que foi... De cadastro já passou para convite. De cadastro passou para convite para teste. O teste já era em Recife, já não tinha que ir para o Rio de Janeiro. Eu não pensava ir para o Rio. E coincidentemente, na época do teste, eu estava gravando uma série em Recife, para a TV universitária, chamada Suplício, que hoje está no catálogo da Amazon Prime. Vou procurar. Bem legal, temática de terror e tal. E fui fazer o teste para Onde Nascem os Fortes, que é uma novela, era a novela das 11, mas a Globo preferiu para vender melhor chamar de super série, né? Mas era uma novela com 58 capítulos. E fiz o teste direto com o Vila Marim, que era o diretor. E ali eu passei. Ele me falou na minha cara: parabéns, você é o Orestes. Eu me lembro. Um detalhe, uma coisa que o Vila falou para mim, quando eu cheguei lá, esse cara sabia toda a minha história. Muito louco isso. Para você chegar ali, eles já fazem uma pesquisa. Já tem que saber. E eu me lembro que eu cheguei assim no Transamérica Hotel no Pino, entrei na sala, olhei para ele, estava ele, o assistente de direção, uma outra diretora. Tinha um grupo de uns 10 atores nesse hotel. E ele chamava cada ator e a pessoa já saía de lá sabendo se passou ou não. Eu fui o último. Caramba. Nesse dia. E eu via todo mundo indo e voltando e vibrando, nananã. Alice Carvalho estava nesse teste. Que hoje, a Dinorá. Foi onde nós nos conhecemos, começamos nossa amizade ali, nesse teste da novela. Que acabou que ela não fez. Infelizmente, ela passou, mas depois, enfim, alguma repaginada ela não fez. E quando o Vila Marinho eu entrei na sala, ele fez assim, Bruno Goya, né? Eu disse, muito nervoso, cara. Eu estava muito nervoso. Isso foi em 2017. Em 2017 já. Eu disse, Aí ele disse assim, me explica uma coisa, Goya. Como é que um cara que mora em Caruaru, que é uma das cidades mais culturais do mundo, mas não respeita mais a cultura, conseguiu estar agora aqui na minha frente? Ele me falou exatamente assim. Caramba. E, rapaz, isso dói na gente, não dói, velho? Dói muito. Aí eu falei para ele a mesma coisa que eu falei aqui para você. Se você tem um tempinho para ouvir, e contei.
Aí ele fez, tá bom, vamos pro teste. Eu tava muito nervoso. Eu disse, eu posso ficar descalço? Aí ele disse, por quê? Eu disse, porque eu preciso ter contato com a realidade agora, cara. Peraí, que isso aqui eu tô vivendo um sonho. Fiquei descalço, fiz o teste, e na hora ele fez, parabéns. Você tá na novela, você é o nosso Oreste. Eu saí tão louco. Eu me fizesse me arrepiar umas 15 vezes aqui hoje, vice. Lirão, eu saí tão louco do hotel que eu abracei eles, beijei, gritei, que eu saí descalço do hotel. O sapato E o ficou lá. sapato ficou lá. Quando eu cheguei na calçada do hotel, eu disse, porra, meu sapato. E voltei. Graças a Deus não tinha mais ninguém para ser testado e estavam eles lá conversando, vendo os vídeos. Bati em trem, gente, meu sapato, né? Valeu de novo. E eles rindo. E eu saí louco. Primeira pessoa que eu liguei, óbvio, foi minha mãe. E ela sabia do teste, ela, meu irmão, um outro diretor de cinema, Tassiano Valério, que me ajudou demais, cara. Sou muito grato a Tassiano, já tinha feito alguns trabalhos com ele. Sabia também, eu liguei para minha mãe e disse assim, deixa eu te dizer uma parada, eu chego e me emociono. É isso o quê? Disse, então, você agora pode dizer que seu filho está na Globo. Cara, minha mãe gritava. Chorava, eu não acredito, eu não acredito. E eu também. Eu disse, mãe, eu tô com vontade de correr nu aqui em Boa Viagem. Eu quero correr nu. Ela, não, meu filho. Eu disse, mas não, pô, eu só quero, eu não vou. Tá aí ligando para irmãos e todo mundo chorando, nananã. Uma loucura, porque, por mais otimista que eu fosse, você tá vivendo um sonho, né? Você sonha do caramba, mas viver aquilo, bicho. E ver a emoção das pessoas que nunca saíram do meu lado, cara. É verdade. Saca? Minha mãe, até esse dia, me chamava pelo nome de... Ela me chamava de Bruno. Hoje em dia, minha mãe não me chama de Bruno, não. Eu sou mãe de Goya. Que é meu nome artístico. orgulho. Que é meu nome artístico. Goya é artístico. Meu nome é Bruno Henrique. Bruno Goya é um nome artístico. Vem de um apelido de escola, enfim. Eu queria tanto saber isso aí. Eu tava falando com o Nicolas antes. Nicolas, eu vou perguntar agora como foi que surgiu esse Goya. Então, Se é, porque é um Goya com Y, né? É com Y. É né? do artista espanhol. De onde veio esse Goya aí? Contarei. Mas Moisés, criação de Moisés. Eu tenho muita sorte, cara, que Deus coloca muitos anjos no meu caminho, sabe? Moisés Gonçalves, meu diretor de SESC, foi que tirou o I e colocou o Y. Fumante, na época da adolescência, Goya aqui em Pernambuco é bituca de cigarro, né? Então, velho, adolescente liso começando a fumar, a gente fumava até o Goya. Eu imaginei que fosse aí por a isso, galera ficou, porra, Goya, Bruno Goya. Aí pegou Goya e foi. Até antes de eu fazer teatro era Goya já era Goya, Goinha. Não. E quando eu fui estrear Barrela, minha primeira peça saiu uma nota no Jornal Extra de Caruaru, dizendo espetáculo Barrela volta a ser apresentado no prédio da Fundação ali de Cultura, ali no pátio, né? E que está em estreia de Bruno Goya com Y. Aí eu peguei o jornal, tem até hoje, guardado. Eu disse, Moisés, botasse meu nome errado, porra. Meu Goya tá com Y. Ele fez, a partir de hoje, nunca mais seu nome vai ser referência de cigarro. Esse é um dos maiores artistas da Espanha. Que maravilha, cara. Na hora eu mudei meu Facebook, botei o Y. Não. Foi assim que surgiu o Goya com Y. Tantas pessoas maravilhosas, né, bicho? Mas sempre foi Goya. E entrei, enfim, em 2017, na Globo, assinei meu primeiro contrato, fizemos a novela, 9 meses gravando. Foi quando eu tive a possibilidade de ir para o Rio de Janeiro, assim como eu tinha dito que iria. A plaquinha te A esperando. placa com o símbolo da Globo, com o meu nome lá. Desse jeito. Cara, tu falando de onde nascem os fortes, eu te juro que eu sou muito noveleiro, desde moleque, muito noveleiro. Cara, essa foi uma das melhores obras que eu já assisti. Pancada, né, bicho? Cara, foi aquilo. Alice Wegman, incrível, Patrícia Pilar, Fábio Assunção, incrível. Contracenou com muita gente massa ali, cara. Pô, experiência zona, assim, velho. Walter Carvalho na direção de fotografia, somos os maiores dos maiores. Pô, Luísa hoje é grande diretora, diretora de Os Outros. Saca, velho? Uma galera assim. Eu me lembro que eu fiz uma cena com a Alice Wegman, quando eu terminei minha cena, uma cena que eu sou baleado. E eu tô lá no chão, deu uma loucura, eu meti a cara na terra e levantei assim com a cara toda melada de terra baba descendo. E o Walter botou a câmera assim, e eu, quando terminou a cena, é uma cena que eu levava um tiro. Aí quando eu levantei, ela veio me abraçar, ela fez assim, caramba, velho, você é muito visceral, meu irmão.
você me arrepiei com você. Eu disse, pô, velho, caralho, esse Vindo velho, de você, velho. né, velho? Pô, disse, pô, vamos. Mas foi uma grande experiência, assim. Foi a primeira vez, Lira, que muitas pessoas começaram a me apresentar como ator. Até então, pouquíssimas pessoas faziam isso. Né? Eu me lembro que logo depois, enfim, tem os intervalos, eu vim aqui para Caruaru, saí para tomar umas cervejas com minha mãe, com meus irmãos. Disse, agora eu pago tudo. Agora a parada inverteu, meu irmão. Agora é comigo. Agora a parada aqui é plim-plim, caçamba. E saímos, enfim, e uma pessoa nunca tinha me apresentado como ator. Chegou, isso aqui é fulano na mesa, assim, é ator. Tá lá fazendo aí eu, prazer, né, sabe? Aí começa essa ziriguidum que as pessoas pensam que você é alguma coisa. Eles esquecem que a gente só tá naquele lugar, né? Nós não somos aquilo. Mas, enfim, de certa forma é gratificante. Não. Mas foi a primeira vez que eu cheguei na Globo, né? Em seguida, logo em sequência, terminamos de gravar O Nascem os Fortes em 2018. Em 2018, já recebo um convite da Globo para fazer um teste para Aruanas, que foi uma loucura esse teste, assim. Mais para frente eu conto. Aí fiz Aruanas, primeira, segunda temporada, e aí foi, né? E aí vamos indo. Me conta esse teste. Se ele foi parecido com o teste de Onde Nascem os Fortes... Totalmente diferente. Foi totalmente diferente? Foi pelo celular. Caramba, velho. Pelo celular. Veja a loucura, viu? Eu estava numa quarta-feira aqui em Caruaru e um DDD 21 me liga. Eu disse, ué, cobrança? Porque, detalhe, eu vim pagar as minhas dívidas da minha loja quando eu entrei na Globo. De 2013 até 2017, é lindo, ele abandonou tudo. Eu fiquei com dívida, eu fiquei devendo o estabelecimento onde a loja existia, né? Que você paga um aluguel ao centro de compra, eu pagava um aluguel ao dono do ponto. E fiquei devendo no banco. Minha dívida estava em R$150 mil. Caramba, velho. Fiquei devendo, nome sujo, não tinha conta, não tinha nada. Para eu poder assinar meu contrato com a Globo, que tem que abrir conta ela dá a opção de determinados bancos. Eu tive que contar com a sorte de meu irmão Rafael conhecer muito a gerente de um banco daqui e ela conseguia abrir porque ela era moral. Senão eu não conseguia, enfim. Óbvio que não paguei 150 mil ao banco, né? Mas aí cheguei num negócio, sei lá, eu paguei R$3 mil ao banco. Disse, olha, eu tô com 3 mil ouvindo a conversa. Quito ou não, depois de 5 anos. Tá ouvindo a conversa. Se coisar aqui, eu desligo, vou tomar cachaça. Aí o banco, quita. Quita. Aí eu, pau, paguei com 3 mil conto. Rapaz, pagou. Paguei, não Pagou. teve mais nada. Nada, zerado. Graças a Deus. Hoje a porra do banco me liga dizendo, abra sua conta aqui. Rapaz, é babaquice de eu banco. fico arretado com essas ligações. Porque eu passei uma época, não sei se já aconteceu contigo, eu passei uma época que eu recebia tantas dessas ligações que eu bloqueei o meu telefone para números que não estivessem na minha agenda. Moral da história, eu perdi tanto trabalho que tu não faz ideia, velho. Total. Os bancos, parem de ligar. Por favor. Por favor, eu perdi trabalho por causa de vocês. Você sabe o que é que eu fiz recentemente? Eu recebo umas 17, 18 ligações. Aí você vai negando, eles começam, né? Ligam 5, 6 vezes. Aí teve um dia, sei lá, uns meses atrás. Eles estavam ligando, né? Aí eu atendi. Alô. Eu gostaria de falar com o senhor Bruno. Eu disse, não é ele não. Aqui quem fala é Jennifer. Eu disse, quem, senhor? Eu disse, Jennifer. Esse telefone é de Jennifer, você está falando com ela. Com a minha voz. Ela, você entendeu? Eu disse, então, quem é Bruno? Eu disse, vou tirar onda também com essa galera. Vamos pra bosta. Né? Mas, enfim, aí me ligou o DDD 21. E quando eu atendo, era uma produtora de elenco da Globo. Aqui me assistiu, que tinha assistido outro filme meu. Não, ela já tinha assistido Sob Delírio de Agosto. E lembrou de mim. E me ligou. Disse, Goya, tal, tá rolando uma série, um teste, mas aí tá muito em cima, não tem como você vir para o Rio ou para São Paulo testar. Você tem como testar por telefone? A gente te manda o texto, tal, a série vai se chamar Mulheres de Gaia, que era o nome inicial de Aruanas. E eu disse, tenho, Renata. Eu tenho até quando para mandar esse vídeo? Ela fez até amanhã.
Eu disse, tá bom, manda. Aí peguei E o textão, né? o texto gigante. É muito incrível, Deus coloca muitos anjos, assim. Liguei para meu irmão Rafael, que é fotógrafo aqui, ele tem um estúdio. Uhum. E no meu texto era um diálogo entre duas personagens, um homem e uma mulher. E eu precisava dessa pessoa. Aí liguei para Gabi. Disse, Gabi, Gabi, eu preciso muito da tua ajuda, cara. Eu preciso fazer um teste para Globo. Nananã. Você pode vir amanhã de manhã? Isso foi pra gente gravar na quinta de manhã. Aí Gabi foi e fizemos o teste. No sótão do estúdio de Rafael. Rafael filmando na horizontal. Mandei para Globo. Aí você vai dizer, cara, esse bicho não tem juízo não, porque realmente eu não tenho. E eu mandei, doido é uma merda. E eu mandei o vídeo para Globo, para a produtora de elenco, na quinta-feira de manhã, perto de meio-dia. Aí tava Tiago César, estava nesse dia também acompanhando a filmagem. E me deu uma loucura que eu disse, eu passei. Jack, vamos tomar uma cerveja ali comigo? Bora. Aí a gente foi pro Bar da Charca, ali perto do Campo Central. Sim. E tem. Bora embora. Eu já tava meio zoado. Eu disse, pô, eu passei nesse negócio. Passei. Aí mandei um áudio pra produtora da Globo. Amor da minha vida, você recebeu o texto, o vídeo, nanana, o que é que vocês acharam, não sei o quê. E ela me mandou um áudio de volta com ela e outras mulheres falando, gritando assim, nós amamos! Mas elas não têm o poder de definição. Sim. A produtora de elenco só me apresenta, né? É tipo um caça-talentos, que não é caça-talentos, né? O termo não é esse, mas ela sai garimpando para dar, olha, diretor, temos esse aqui, o que é que isso aqui é o perfil, vamos testar esse. Sim. E eu coloquei na minha cabeça que eu disse, meu irmão, eu passei nesse negócio. O nome da série é Mulheres de Gaia, eu preciso homenagear as mulheres da minha vida. Eu sou filho único de mãe solo. Quando eu falo que eu tenho irmãos, é porque Rafael e Tiago são meus primos sanguíneos, porém, como minha tia faleceu muito cedo, mãe criou os três juntos, então somos irmãos de alma. Que coisa linda. Aí liguei para minha sobrinha Silvânia. Silvânia, tio, tá onde? Estou no colégio. Seguinte, vai sair agora, vem aqui pro Shopping Difusora quando você sair, pega um táxi, eu pago. Que seu tio passou em outra série da Globo. E eu vou dar uma festa hoje de noite lá em casa. Eu quero comprar um presente aqui para todas vocês, mulheres da família. Você, sua mãe, sua avó e Gihana, que era a esposa de Rafael na época. Liguei para Rafael e para Tiago. Qual é o isso que vocês querem beber? Estou pensando em comprar um Jack Daniels aqui, umas barcas de sushi. Fiz uma festa na minha casa, dizendo a todo mundo o que eu tinha passado. E eles não sabiam. Na cabeça de todos eu tinha passado. Jogasse pro universo mesmo, Joguei pro cara. universo. Até pra minha mãe eu disse assim. E eu gastei uma grana que não podia gastar, velho. E fiz uma farraleira lá em casa, só família. Eu, meus dois irmãos, as duas esposas, os filhos e minha mãe. Barca de sushi, uísque. Meti 2 litros de Jack Daniels, não sei o quê. Pá. No outro dia acordo, meio ressacado. Mais ainda moralmente, porque eu assumi uma responsabilidade, que era ter passado. Uhum. Acordei, minha mãe com um sorriso desse tamanho, meu amor! Eu digo, ih, velho. Esse telefone. Fiz uma oração, 9h34, sei lá, da manhã, o DDD de novo. 21. Oi, Goia, Renata. Eu disse, oi, Ela, parabéns, você é o nosso falcão. Você Que tem que massa. estar em São Paulo no domingo, estamos comprando sua passagem aérea agora. Segunda-feira você começa a preparação com Aruanas. Amanhã vamos voltar pro shopping que eu preciso comprar roupa de frio, que eu não tinha roupa de frio. Aí comprei roupas de frio, domingo eu estava em São Paulo, segunda-feira eu estava conhecendo aquelas atrizes incríveis, né? André Leal, Débora Falabella, Thaís Araújo, Tainá Duarte, e estava no meio daquela turma lá, começando a preparação para Aruanas. Camila Pitanga, aquela... Bruno, um dos bordões, né, digamos assim, que a gente usa aqui, é muito de histórias inspiradoras. Todas as pessoas que passaram, né, que estão passando por aqui, tem muitas histórias inspiradoras. Eu confesso que a tua, ela tá
me inspirando aqui de uma forma Obrigado, assim, meu filho. sabe? Amém. Porque tem muito a ver, cara, com acreditar. Acreditar mesmo, assim, sabe? Acredita em mim. Cara, tu chegar pra tu mesmo, vamos fazer uma festa porque eu passei. É você jogar para um universo mesmo, de verdade, e dizer, realmente, cara, Sim. eu joguei pra tu, manda pra mim de volta. É. Sabe? É um tênis. É, e assim, é muito doido isso também, É, né? cara. Porque foi jogar para o universo, mas eu te confesso, Lira, naquela noite ali daquela festa, em nenhum momento eu estava pensando assim, e se não? Não, velho. É, entrou, eu vivi aquela noite literalmente sentindo, sabe? Eu vivi aquela noite ali celebrando com os meus. Sim, cara. Sabe? E se não fosse naquela noite, pela pressa que eu tinha que estar em São Paulo, não ia dar tempo de celebrar nada. Nada. Ou era naquela noite, ou não era. E foi sem ser e acabou sendo. Que massa, meu irmão. E acabou sendo. Que massa. E É. foi aí a série de um fenômeno, Fenômeno, cara. fenômeno. Esses dias mesmo, uma fã. Pô, eu tenho um fã-clube, Tá cara. vendo aí? O Iar Coração Bruno Goya. Que massa. É, Vou seguir. É, Tá tem um lá. quadrão no meu quarto, mas eu acho que não tem redes. Eu ganhei de presente de umas meninas lá em Cuité. Lindo assim, elas me entregando. Vou Eu procurar. fiz um quadro. E me perdi. Da proporção de Aruanas, né? Aí, pô, Aruanas, então, recente teve uma fã que postou no Instagram, eu compartilhei, dizendo assim, tô assistindo pela 4ª vez e colocou uma cena minha. Enfim, na segunda temporada acontece uma coisa com minha personagem, ela diz, PS, já tô me preparando psicologicamente para o que fizeram com o Falcão, meu amor, Bruno Goya, nananana, até hoje inconformada, nananana. Que massa. Porque minha personagem morre na série, né? Na segunda temporada, nos últimos episódios eu morro. Isso é incrível, velho. Aruanas é um grande divisor de águas, assim. Nossa, Líria, assim, eu não tenho palavras assim para agradecer a Deus assim por esse presente, cara, pela confiança que a direção me deu, pela confiança que os autores me deram. Assim, tem uma história muito louca em Aruanas, que é sobre minha personagem, assim. Primeira coisa, um agradecimento muito grande pelo o tanto que eu fui respeitado, velho, em Aruanas. Único nordestino, em nenhum momento disseram, então, sua personagem tenta falar com sotaque neutro. Não, meu irmão. É isso aí, velho. Sabe, coloquei um monte de cacos nossos daqui, sabe? Peste, eu não sei o quê. Vai, Conversando. Porra, agora tá virando, sabe? E era assim. Eu gostava do... Tá conversando. Tá conversando. Oxi, sabe? Isso é nossa. E eles diário. permitiram, assim, em nenhum momento a série necessitou explicar que Falcão, minha personagem, veio do Nordeste e por isso ele falava assim. Não. Nunca foi citado que eu era nordestino. Nunca. E, muito louco, chego eu para a primeira leitura de texto em São Paulo, isso na segunda-feira. Tudo na sexta, domingo acordo. Segunda eu já vou para o ensaio com Luiz Carlos Vasconcelos. No carro, motorista para nós dois, e Luiz Carlos Vasconcelos, os maiores atores da história desse país. E ele já do meu lado, assim, hoje somos irmãos, eu e Lula. Que massa. E eu assim, aí eu chego lá no prédio em São Paulo, Leandra Leal, nananã, e tenho a felicidade de encontrar Ravel Andrade, que agora vai fazer o Raul Seixas na série do Globoplay. E o Marcos de Andrade, ambos fizeram Nasciam os Fortes comigo, então ficamos amigos, irmãos, eu sou irmão de Ravel hoje. Irmão. E Marquinhos é outro amor na minha vida. E eu tava tão nervoso, eu sou muito matuto, bicho. Eu tava tão nervoso que tinha uma baita mesa do café da manhã lá, e eu vendo, né, aquelas atrizes gigantes. Uma coisa que eu nunca tinha vivido, nem o Nascens Fortes, a gente não fez isso. Porque era uma personagem muito secundária, o meu, em Nascens Fortes. E eu entrei para Aruanas no elenco principal, cara.
uma roda assim, e eu fui pegar o café da manhã eu com uma fome, velho, doido pra tomar um café, pra fumar um cigarro depois. E eu vendo Ravel, Marquinhos, e eu colado neles, né? Pô, daqui eu não posso... Eu tímido pra caramba, que eu sou tímido, muito tímido. Eu também, por incrível que Saca? pareça. E A galera pensa que a gente que lida com arte, a gente tudo chega no canto, não, nego. não é não. E eu fui pegar o pão de queijo, peguei o pão de queijo. Quando eu peguei, eu senti minha mão meio mole. Aí botei o café, quando eu peguei na xícara de café, eu tava tão nervoso. Aí comecei a olhar pra ver se a galera... Tava prestando atenção. Aí eu respirei, eu disse, caralho, que merda, velho. A galera vai pensar que, sei lá, velho. Aí peguei a xícara. Aí eu disse, deixei aqui, comi o pão seco. Eu disse, agora vai o café. Não, tô meio enjoado. Com uma fome, uma vontade de tomar, vendo todo mundo comer, velho. Aí me sentei, uma roda gigantona, e me sentei do lado de Ravel e de Marquinhos. Vamos começar a ler o texto. Começamos a ler a série inteira nesse dia. E nananã, então, chega Falcão, aí eu dou o texto, Luísa, lá, aí todo mundo lendo literal. E eu sou um tipo de ator que eu improviso muito. Eu amo improvisar. Sabe? Eu amo. Suíço também. Amo improvisar. Não como ator, mas na minha área, eu improviso pra caramba. Tanto que eu não gosto de ler muitos os textos, eu não fico estudando muito texto. Eu leio o texto, o roteiro uma única vez, e na maioria das vezes eu chego e sei quais são minhas cenas no dia, assim, leio 5 minutos antes de entrar em cena novamente. Tu consegue decorar Consigo. rapidamente? Rapaz, eu acho que foi isso aí que me afastou um pouco, assim, do teatro, sabe? Quando eu quis entrar. É que era justamente decorar os textos. Eu consigo. Não me pergunto como, mas tenho isso. E talvez por isso eu goste tanto do improviso, porque eu não sou obrigado a falar o que está exatamente ali escrito, a não ser na minha visão, né? A não ser que seja algo realmente que a direção queira que eu diga ali, ou então que seja uma fala muito de informação para que toda a história, né? Então, aqui está o laudo, e infelizmente eu preciso dizer ao senhor que o senhor está com não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, e o tratamento necessita de 6 meses, nananana. E se nada der certo, você morre. Então, isso é informação que tem que ser dita. Né? Mas tenho essa coisa da improvisação. E coisa de Deus, assim, velho, eu acho. Sabe, tenho certeza. E na leitura, que se chama leitura branca, né? E na leitura é uma leitura que você não dá emoção, você não dá, não. Você está lendo ali, velho. A primeira vez que você está com contato com aquilo ali. Não tem nem como. Não tem, passar porque a coisa primeira ali. vez que você está lendo aquilo. E me deu a bilola, não juízo. Eu falei bilola. Que eu lia e improvisava na leitura. Comecei a mudar o que estava ali. E eu me lembro que Marquinhos teve uma hora que fez, me deu um catucão assim, tu tá ficando duro, porra. Porra, isso tá mudando. Eu disse, velho, mas é porque eu acho que fica uma coisa assim, não dá pra falar, né, velho? Não podia falar de outra forma, não. Isso aí. E fui. E lemos, paramos pro almoço. E eu me lembro que eu estava, enfim, lá no prédio, numa área de fumantes, fumando meu cigarro depois do almoço, e chegaram os autores da série. Marcos Niste e Stella Renner. Oi, Bruno Goya, tudo bom? Eu sou gente, tudo bom? Então, a gente queria dizer a você que fizemos um almoço agora com nós e a direção da série, e o assunto foi você. Na hora eu comecei a chorar. Eu disse, gente, desculpa se eu fiz alguma coisa de errado. Por favor, não me manda para Caruaru, não, velho. Por favor, gente, desculpa. Ele disse, não, na verdade, nós é que queríamos pedir desculpa a você, porque não sabíamos que o Falcão era tão grande quanto você criou. Caramba. Nós agora estamos parando aqui o ensaio, vamos reescrever o roteiro com mais falas para você e já queremos dizer que você está na 2ª temporada de Aruanas. Rapaz. Ele, irmão. Assim... Saca? E eu chorava, assim, e o carinho que eles têm até hoje por mim, por Falcão, por minha personagem, sabe? E eu disse, e assim, eu fazia, sem entender. A delicadeza com que ela chegou pra te falar, meu irmão. Total. Lindo, sabe? lindo. Eu coloquei o nordestino no Falcão, Sim. cara. Sabe? Tem uma cena que
Tanto é que eu chorando quando eles me falaram isso, aí eu abracei eles, aí na hora eu me lembro que eu disse assim, e agora como é que eu vou improvisar em cima do que eu já improvisei? Elas, não, parou o improviso. Já Leia. parou já, você já... Mas tinha uma cena lá que era incrível, assim, que Falcão estava numa videochamada e falando com as meninas sobre uma campanha que a gente fazia de tirar as alianças. A primeira temporada da Aruanas fala sobre o garimpo ilegal, né? Então era uma campanha que a personagem da Débora fazia, então a partir de hoje eu vou parar de usar aliança, colares de ouro, nananana. E era uma cena que estávamos numa videoconferência e elas perguntavam, então, Falcão, como é que tá aí a galera na internet? Isso eu improvisei na leitura. No texto dizia assim, tá maravilhoso, incrível, a adesão das pessoas está algo assim, assim, assado. E na leitura, quando eu improvisei, isso foi uma das falas que os autores falaram para mim. Foi ali, eles disseram, naquela fala a gente teve um start de quem era o Falcão. E na leitura branca, no lugar de eu falar isso, eu falei assim, gente, tá uma loucura, minha filha, a porra tá virando. A porra tá virando. Se tá uma loucura aqui, mulher, não sei o que, falando, minha filha, resumo da obra, a porra tá virando aqui. E todo mundo, quando eu falei isso na leitura, morreu de rir. Então, acho que eles... Eu coloquei o ativista, Falcão, minha pessoa... Eu coloquei esse ativista que veio do Caruaru, saca? Sim, cara. Eu coloquei esse ativista que veio do Nordeste. Por quê? Não. Sabe, eu tenho que... Não, pô, é isso aí mesmo. Então, o cara é ativista, altamente inteligente, nananana, e fala assim também. Somos humanos, pô. A arte é representar o humano. Verdade. Né? E foi muito especial, assim, esse dia. Assim. Eu confesso, Lirão, que eu sou um cara que... Hoje em dia, eu carrego muito isso, assim. Hoje em dia, às vezes, eu viajo e bato pouquíssimas fotos. Porque eu acho que esses momentos, assim, que são momentos não fotografáveis, quando eu lembro desses momentos até hoje, o coração volta automaticamente para aquilo ali, sabe? Sim, a mente, velho. eu me lembro exatamente de tudo. A gente era mais feliz quando não existia isso aqui. Não é? 10 mil vezes. Às vezes, pronto, eu não sou muito de postar muita coisa, que as pessoas, cara, tu tem que ser mais ativo nas tuas redes sociais. E, gente, eu não nasci pra isso, velho. Não nasci pra essa coisa de rede social, não, velho. É foda. Eu gosto de sair, ó, saio, faço minhas coisinhas. Eu sou muito ruim de sair também, de casa, vai salientar. Eu também, eu sou É, caseiro. eu sou muito caseiro. Eu e Carla, a gente vai, faz alguma coisa ali e tal, mas a gente não é de estar, sabe, tirando foto, aquela coisa toda. E eu acredito que eu sou mais feliz assim. Total. Não é? Porque você vive, né? Cara, vive sem dar spoiler do que você tá fazendo na tua vida. Exato. Sabe? Eu não digo da gente, pô, vamos tomar. Olha que encontro maravilhoso. Celebrar, Pô, e tô tem que celebrar, encontrando. porra. Tal. Bota uma foto Não aqui é? nessa bandeira, como se fazia antigamente no analógico. Justo. Como Cara, se fazia. eu tenho muitas fotos, eu tenho um backup aqui no telefone dos meus filhos, dos dois, Emanuel e Benjamin. Dá 5 mil e tantas fotos. Se eu disser a tu que apareça em 100 é muito. Sabe? É deles. Total. Deles. Foto de Manu. Manu tá com 15 anos já, minha filha, né? E eu pego foto de Manu ali, quando ela é pequenininha, as fotos que ela posta, eu saio printando, sabe? Então, isso aí eu guardo. Sim. Eu tô pensando em revelar essas fotos, velho. É velho. Tu acredita, bicho? Acredito. Porque, velho, isso é uma coisa que eu não quero perder nunca. Aí Sim. você vai adulto, toma aí pra vocês, aí vocês dividem as fotos de vocês aí. Agora, não dê, não venda, não... Cuidado que a revelação não é feita antigamente. Porque eu acho que a bronca, Leirão, é porque, assim, rede social é algo muito legal. Eu não entendo muito, eu sempre digo assim, eu sou super analfabete, velho. Eu troco de celular, eu tenho que ligar pra Silvânia, minha sobrinha. Tio, vem cá, troquei de celular, te vira. Tipo assim, as senhas são essas aí, ó, dá teus pulos e me entrega essa porra pronta. Não sei mexer em porra nenhuma. Mas redes sociais têm suas vantagens. Tem, sim. Né? Estamos aqui agora por conta Por dela. conta dela. Porém, o que eu acho que é a coisa maléfica disso aqui é porque a visibilidade da vida do outro. Sim. Então, rede social é um lugar de ilusão. Dificilmente a pessoa posta o que é a vida da pessoa ali, né? É verdade. Então, por exemplo, e é um lugar de muita carência.
Não se busca muita aprovação. Muita aprovação, onde se busca elogios, né? Onde se busca pena. Ah, você está no hospital e bate uma foto. Não tenho nada contra quem posta isso, fiquem à vontade. Aí uma foto toda dói. Aí para a galera dizer, ai meu Deus, que Deus te abençoe. Não. Melhor. O que é que você tem? Precisando de quê? Né? Aí, por exemplo, a pessoa, sei lá, uma menina, um menino lá, tô usando esse, filtro, né? Tô usando esse filtro aqui, meu caroço está horrível. É só para receber um elogio dizendo, tá não, você é linda. Você tá linda, meu amor. Você tá lindo, você é um gato. Então é um lugar, e é a função dela, porque não tem outra função. Instagram, né, não tem outra função que eu não saber da sua vida. Porque a minha é muito desinteressante, então eu preciso me alimentar da do outro. É verdade. Né? Quando se utiliza dessa função, por exemplo, para conteúdos como o nosso como trabalho. o seu, né? Onde eu posso ter informações sobre cultura, arte, notícias, dia a dia, beleza. Mas é meio isso, né? A gente está deixando muito de olhar para a gente, é tudo muito... sabe, social, isso Sim. É muito maluco, assim. E quando eu falo dessas cobranças que eu recebo, é mais pelo fato de querer ver a minha vida pessoal. Total. Sabe? Poxa, fica mais ativo. Não. Poxa, eu posto minhas coisas, meu trabalho, né? Meu trabalho com música, o meu trabalho com LiraCast, que você trabalho. Né? Total. Aí, beleza. Minha vida pessoal é pouco. E eu falo assim, mas eu já postei muita... Eu já fiz muita merda. Cara, na rede social. quando a rede social apareceu, a gente jamais imaginava que iria tomar a proporção que ela tomou. Né? Que as pessoas, que as TVs iriam migrar, de que programas iriam migrar. Né? Cara, tem uns. Até hoje eu tenho um Facebook. Eu não deixo o meu Facebook por nada na vida. Sim. Por conta de umas páginas que eu sigo de jornais, né, de comédia, eu gosto muito de comédia também. Tem uns caras que fazem uns conteúdos que fazem uma série. Tem um que já tá na série, no capítulo 60, velho. Meu irmão, você para assim, coisa de 5, 6 minutos, você vicia naquilo ali. Né? Como também tem poxa, um dos caras que eu sigo e gosto muito, Richard Rasmussen. Gosto animal pra ver. Eu conheci o Rasmussen em Manaus gravando Aruanas. Tomei umas bicadas com aquele bicho. Eu brinco. Tomamos um whiskyzinho juntos. Eu brinco com alguma coisa na rede social, mas eu também vou procurar. Sim. Né, outras influências, outras coisas eu que eu adoro gosto. Rasmussen. Né? Sair da TV, Exato. assistir o meu Animal Planet, Discovery Channel, Adoro. para ir para frente do telefone assistir essas coisas. Então, para isso, eu acredito que seja legal. Mas quando parte para o lado pejorativo, principalmente, né? Que a gente tem da fake news. Cara, nossa, não aí é pesado. Mas não temos escapatória, não. Não temos. Infelizmente, não. Eu confesso a você, eu gostaria muito de não ter nenhuma mais. Não tenho como. Porque eu preciso alimentar meu trabalho, eu preciso fazer minhas divulgações. E às vezes, assim como eu falei que existem pessoas carentes, às vezes eu também estou carente, saca? Então, de vez em quando você vai ver uma história meu aí, meio biritado ouvindo Tim Maia. E fazendo charminho, saca? Liga pra mim que a gente, aqui no LiraCast, a gente tem o seguinte. Com o coração na mão, ouvindo Tim Maia. Nós bebemos juntos remotamente. A gente no grupo, Hugo tá na casa dele, Nicolas tá na dele, eu tô na minha. Aí fica um mandando foto pro outro, aí fica mostrando que tá ouvindo. Esses dias coincidiu que eu tava ouvindo o Elton John e Nicolas também tava ouvindo o Elton John. Então, olha. E rola essa carência. Por exemplo, eu quando foi? Fez o último final de semana, né? Que a gente se falou. Foi. Aí eu tava tomando umas cervejadas em casa. E bateu uma carência zona, e tipo assim, não tô apaixonado por ninguém, não quero namorar, não quero nada, só quero trabalhar. Mas aí, porra, eu sou ator. Shakespeare diz, vós atores sois feitos daquilo que são feitos os sonhos. Eu sou feito de imaginação. Então eu imagino, imaginar é sentir, e é muito gostoso você se experimentar nesse lugar. Como seria eu apaixonado agora? Eu gosto dessas loucuras, coisa de doido. E eu me peguei ouvindo uma música que eu amo, que é E Eu Que Amo Solotê, do Sérgio Endrico, italianaço, assim. E peguei nesse grupo, assim, que eu tenho um grupo, eu, Rafael e Thiago, e joguei. Meu irmão, essa música é realmente uma declaração de amor, velho. Foda!
E pá, desliguei. Aí no outro dia eu disse, cara, eu acho que eu mandei essa música pra alguém. Aí, graças a Deus, foi pra meus irmãos. Foi. Mas, sabe, num vacilo desse, você posta uma história no Instagram. É verdade. Saca? E eu me lembro que eu ainda mandei no privado e a Rafa dizendo assim, bicho, como é que eu faço para jogar esse vídeo no meu story? Porque eu sou analfabeto, eu não sei. Rafa me auxilia. Graças a Deus que ele não me ensinou. Ainda Porque bem. muito provavelmente eu iria postar isso no meu story com alguma frase de efeito. E eu que amo soloteza, meu coração, vai que eu não sei o que eu iria postar. Então são essas coisas que permitem isso daí. Mas cada um com o seu intuito, enfim, no outro dia eu acho que eu ia dizer, puta merda, que merda que eu fiz. Pra que tu faz essas Eu já me passei muito, já me passei muito. Sabe? Muito. Ia rir disso, assim, mas... Aí eu fico tirando um outro dia, eu vou, olha, tem uma opção lá que tem assim, excluir. Se eu não gostei, eu vou lá, excluo. Não seria algo que, se tivesse curtidas ou comentários, se tivesse muitos ou não, iria me incomodar, iria me afetar. Eu não me afeto com isso. Número de curtida, do comentário, eu não faço postagem para fazer isso, assim. Não tenho essa intenção. A minha função como ator não é ter seguidor nem curtida. A minha função como ator é fazer arte. Sim. Aí isso é algo que eu quero fazer, beneficamente, que as pessoas ou gostem do meu trabalho, ou odeiem, mas eu quero fazer arte. Instagram é só uma ferramenta, é brincadeira também isso aqui, assim. Quem leva a sério postagem, IDR, e discussão, eu acho que é perder tempo, sabe, Lirão? Acho que Também acho. Brunão, depois de Aruanas, já engrenou mais um sucesso, que foi Cangaço Novo. Né? Caramba, conta como foi até chegar. Foi imediato. Estávamos gravando a segunda temporada de Aruanas em São Paulo quando recebi o convite para o teste. Fiz o teste, graças a Papai do Céu passei. E eu acho que terminei Aruanas em julho. Em finalzinho de agosto começamos a preparação com Cangaço, que é uma série absurda, Demais, né, bicho? É uma demais. série que revolucionou, acho, a forma do Brasil fazer séries, uma temática incrível, uma série feita no Nordeste. Mais uma vez, voltando a Cabaceiras, né? Voltando a Saiu de onde Cabaceiras, nascem os fortes, exato. pulou para Aruanas, Exato. São Paulo e voltando para o Nordeste. Para o Nordeste. E Aruanas foi São Paulo e Amazônia. Eu morei 40 dias na Amazônia gravando Aruanas, a primeira temporada, a segunda foi toda em São Paulo. E Cangaço é foda, né, bicho? Que série, que personagens, que tema. 95% do elenco nordestino. 3 caruaruenses. 3 caruaruenses, eu, Adelinho e Amâncio. Eu costumo dizer que eu assistia Cangaço Novo com pirangagem. Que eu assisti um pouquinho agora e um pouquinho daqui a pouco para terminar, porque eu ficava... Foram 8 capítulos, né, a primeira temporada. E quando tava no quinto, no sexto, caramba, vai acabar, velho. Sabe? Sériezona, assim, sucesso, mundial, sucesso mundial. Milhões e milhões. Milhões. É muito massa, porque Cangaço Novo foi a primeira série que eu ouvi os meus dubladores pelo mundo afora, né? Então, tipo, é muito engraçado o cara chinês me dublando, eu lá, não sei o que lá, o cara, nada a ver com minha voz. Mas é muito incrível, eu já coloquei o cara da França, o cara da Espanha, o cara do inglês, o tailandês, o coreano. Muito incrível. Cangaço foi mundial, bicho. Mundial, uma série incrível, um trabalho longo, foram 8 meses de trabalho, 1 mês de preparação, onde eu tive o privilégio e o prazer de conhecer a Fátima Toledo, preparadora do Tropa de Elite, Cidade de Deus. Hoje somos amores, assim, amo Fátima, me preparou também para essa série da Netflix que eu fiz, que vai lançar no segundo semestre, Psica. E incrível, assim, Cangaço, velho. As cenas de ação de Cangaço são absurdas. A galera dos dublês, para você ter noção, Lirão, um dos coordenadores de cena de ação de Cangaço Novo é o Jordi, que é um latino, mas que mora nos Estados Unidos há muitos anos, e o Jordi foi dublê do Indiana Jones, cara. Caramba!
saca? Do Harrison Ford. Então, esse cara era o que treinava a gente para as cenas de ação, de tiro. Cangaço é uma experiência incrível, bicho, incrível. Uma preparação absurda, para você ter noção. Fizemos curso até de tiro. De tiro, assim. Aquela cena do Aprendemos assalto a a minuciar banco. armas. Eu estava conversando com um amigo que é policial militar e eu falando para ele do curso de tiro, dos movimentos, né, que aprendemos, e aí falando assim a quantidade de disparos que a gente fez, e ele disse assim: caramba, Goya, vocês em Cangaço Novo, no treinamento com armas, deram mais disparos do que o treino da Polícia Militar do Estado. Caramba. Então, assim, eles prepararam bem a gente para isso. Tanto é que o resultado foi sucesso, né, velho? Sim. E continua Fenômeno aguardando de ansiosamente prêmios, a segunda temporada, velho. E terminaram de... Pena que Eu vocês, não tô, Sabiá, não estarão lá. Não estamos. Mas deixamos lá nossa Sim, história velho. contada. Deixamos eu brinco muito com o Rubens Santos, que é um grande ator amigo meu lá de Igaraçu. É o único ator que fez todos os filmes do Kleber Mendonça, Rubens. Você assistiu Retratos Fantasmas? Ainda não. Pronto. Quando você assistir, na cena final, ele é o motorista lá. Que é um doc, meio ficção. E eu conversando com o Rubens também morreu, né, na primeira temporada. Sim. Aí o Rubens disse assim: irmão, você tem que se ligar. Seguinte, a gente deixou uma responsa para esses atores que vão entrar na segunda segurar a peteca da gente. Velho. Sabe? Porque a Amazon escolheu a dedo, velho. Só tinha atorzão. Pedro Wagner, que eu acho um dos melhores atores do Brasil. Sabe? Revelou um grande nome, que é a Alice Carvalho. Sim. Né? Um fenômeno, a Alice. Tainá Duarte, que faz Minha Par Romântica em Aruana, estava em Cangaço Novo. Então é um reencontro dos atores fazendo personagens tão distintos. E eu tenho um carinho enorme pro Cangaço, cara. Foi um grande divisor de águas, assim. Para muita gente, para muita gente. E por ser gravada no Nordeste, isso é incrível. Que é algo muito difícil de acontecer, viu, Lira? São produções que falam do Nordeste, que tem a quantidade de elenco nordestino. Mas o Cangaço teve isso de diferente, assim. E foi maravilhoso, assim, podermos... Por exemplo, a Alice é do Rio Grande do Norte, Enio Rio Grande do Norte, Jason da Paraíba, Joalisson Paraíba, Pedro de Garanhuns, morando em Recife, eu de Caruaru, e todos esses sotaques se encontrando com gírias e cacos dos nossos estados, sabe? E isso deu uma química para esse grupo. Essa velho. salada foi muito massa. Que a gente se entendia no olhar, velho. Sim, imagino, velho. Sabe? A direção incrível, cenas de ação. Cangaço é. Nordestino falando com o trabalho nordestino, tipo, Exato. onde tudo se encontrou ali, né, velho? Exato, todo mundo se encontrou, sabe? Foi Cangaço, eu acho, uma série assim que é um divisor de águas mesmo, assim. Não só Revelou muita gente, né, no audiovisual nacional, como na vida pessoal de muitas pessoas, né? Ali foram feitos laços de amizade, revelações a nível nacional. É um projeto que muda vidas, né, cara? Muda vidas. Sim. Muda vidas, sabe? Poxa, eu me lembro de gente que estava estagiando na produção de Cangaço. E ano passado eu fiz um filme desse cara. Pô, que massa, Ele me cara. convidou como diretor para fazer o filme. Eu, Rubens e Enio. 3 atores a nível nacional, fizemos o primeiro filme desse cara, que ele era estagiário em Cangaço Novo. Olha aí. E quem sabe daqui uns dias fazer o meu, né? Exato, né? Não, já está acertado. Né? Deixa em segredo aí, deixa em off. Pouco spoiler. Em breve viajaremos para a praia. Quando virem os stories, colocando nossas vidas à mostra, saberão. Mas Cangaço é incrível, velho. Cangaço foi pancada, bicho. É verdade, verdade. Deixa eu botar mais um Espero... Gosta pouco. Me gusta muito. Me gusta muito café. Tá acabando. As lágrimas caem. Tô muito cafezado aqui. Tem muito lançamento, né, velho? Tem muita coisa boa pra ver. Disney, Netflix. Vai estrear essa semana, já vem amanhã. o Baldilson Deus.
Na verdade, quando estiverem assistindo aqui, já vai ter estreado, mas estreia Sexta, dia sexta, 14. dia 14, às 20 horas, no Prime Box Brasil, uma série que eu gravei no Maranhão, numa cidade chamada Urbano Santos, 5 horas de estrada dentro lá de São Luís, da capital. O Baldilson de Deus estreia no Prime Box Brasil. São 8 episódios, se eu não estiver enganado. Toda sexta, às 20 horas, a partir do dia 14. Que massa. Uma Vou série assistir. com direção e criação do Frederico Machado, que é um dos melhores cineastas, assim, um amigaço. Conta um pouquinho essa sinopse aí pra gente. Cara, é uma série que conta a história de minha personagem. Eu, criança, por disputa de terras, meus pais são assassinados e um dos capangas tem um dozinho no coração e não me mata. E me doa para a irmã dele. Ao passar dos anos, eu descubro essa história. E eu volto para essa cidade para me vingar. Caramba. Para destruir a vida dessa galera, assim. Uma série que vai virar um longa, né? Estreia esse longa no segundo semestre também. E que eu tenho um carinho enorme, assim, cara. O Baldio foi um dos primeiros, na verdade, de trabalhos gigantes, assim, foi o primeiro trabalho que eu não fiz teste, eu fui convidado. Ele legal. escreveu pensando em mim, assim. Né? A gente faz muitos testes. Hoje em dia eu já sou convidado para, né, alguns trabalhos já diretamente. O Baldio foi um desses, e é um diretor que eu tenho um amor muito grande, assim, Frederico. Um louco, né? E doido só se junta com doido. Então, mas é incrível a personagem. Eu espero muito que o público goste. Certeza, cara. Que cative. É um personagem bem legal, assim, grande elenco, Buda Lira, grande ator Zezita Matos, que é uma atriz fenomenal paraibana. Zezita está com 91, eu acho. Que legal, velho. Grande atriz, tipo, gigante, assim. Aure Maranhão, Vinícius Mustang. É um elencaço, assim, bicho. É uma série. Eu tô muito ansioso para assistir essa danada amanhã. Preparar Rapaz, a pipoca. eu tenho um trabalho, devo chegar em casa bem tarde, mas pode ter certeza, meu irmão, vou sentar e vou Por favor, assistir cara. esse primeiro capítulo aí. São quantos? Eu acho que são 8 episódios, se eu não 8 estiver episódios. enganado. E é super rápido, acho que são 8 episódios de 20, 21 minutos cada episódio, então é muito rápido, assim. E no segundo semestre lança o filme, né? O filme, o Baldio. Será mais um que eu vou assistir com pirangagem. Também. Tomara, Lirão, tomara. Vem Disney. Vem Disney também, é uma série Maria o Cangaço, né? Estreia dia 4 de abril, que é uma série da Star Plus, que hoje é tudo interligado, né? Que é uma série com a Isis Valverde e o Júlio Andrade. A Isis faz a Maria Bonita e o Julinho o Lampião. Cara, essa série tá linda, cara. Direção do Sérgio Machado e da Thalita Rubio. Diretor de fotografia é o Tegido. Tegido fotografou o Ainda Estou Aqui agora. Diretor de fotografia, então você vê a galera. E é muito incrível. E, cara, essa eu também estou muito ansioso para assistir, porque minha personagem é totalmente diferente das personagens que eu já fiz. Eu sempre faço personagens muito pesados, densos, cheios de complexidades. Eu digo assim, cara, eu tenho uma moleza para diretor botar para fazer personagem esquizofrênico. Porque é loucura isso. Tem hora que eu disse, não, gente, tá bom. E no Maria o Cangaço, eu dou vida, e foi muito interessante esse processo de criação. Eu faço o Benjamin Abraão, que é o libanês que faz as filmagens e fotografa o bando de Lampião. O único que conseguiu fazer isso. Que era amigo do Padre Cícero, e eu faço um libanês. Tanto que eu tive aula de prosódia, para poder falar como um estrangeiro que mora no Brasil. Então, os poucos vídeos e poucas fotos que nós temos foram feitos por Benjamin Abraão. Por Benjamin Abraão. Que massa. E tu vai fazer o cara, né? E eu sou o Benjamin. Que massa, bicho. Eu recebi esse presente do Serjão e da Thalita, assim, é muito doido, assim, né? Porque pela primeira vez eu fiz prosódia, né? Então ele não fala proposta, né? Brobosta. Boa bosta. Então,
Padre Cícero, né? Então tem um... Uma coisa, muito razão. uma coisa Estou muito ansioso para assistir esse negócio. é impressionante como as tuas personagens, mesmo, vamos falar, Orestes parecendo um pouquinho com Severino, né? Exato. Mas não parece nada, porque tu muda completamente. Não tem como dizer, não tá parecido. Não tá, não tem como, sabe? Aí vem, uma das coisas que eu acho muito bom, muito massa, né, dessas preparações, é o tanto de experiência que você vai ganhando, o tanto de, né, o currículo como vai aumentando. Sim. Quer fazer tal coisa, quem faz? Bruno faz, porque Bruno já fez tal coisa, então ele já é preparado para isso. Então é muito bom isso aí, velho. Sim. Como é legal, né? Você vai se preparando para outras coisas que vão vir futuramente. A gente vai criando... Vai criando casca, mas o mais interessante não é porque, assim, por mais casca que a gente tenha, é sempre toda personagem é uma vida nova, né? Você tá contando vida. Mas aí vai passando o tempo, o ator, a atriz, ele vai identificando mais nitidamente de onde eu posso tirar determinadas coisas para alimentar a criação de algo, Sim. né? Então, coisas que antigamente, quando eu comecei, eu me forçava muito emocionalmente, e hoje eu vejo assim, não, agora eu acho que não precisa disso. Talvez precise de menos, ou talvez eu tenha que ir para um lugar que eu ainda não sei. Sim. Mas sim, nessa questão de ter a experiência, é porque as pessoas cada vez mais vão assistindo você e vão vendo você de formas diferentes, né? Por exemplo, agora em O Baldio, eu faço um cara altamente que vai em busca de vingança, né? Agora na Disney eu estou fazendo um fotógrafo libanês, amigo de Padre Cícero, que vai morrendo de medo pedir para fotografar Lampião e Maria Bonita e nananã. E vira o cara, né? Pô, total, né? E o Benjamin é incrível, assim. Já agora, no segundo semestre, na Netflix, né, eu faço um pai de família evangélico. Olha aqui. Mudança, né, velho? Mudança, assim. As cascas lá atrás te fizeram, né, virar híbrido. É isso que eu acho massa, sabe? É o cara ser híbrido mesmo. E a gente também coloca em... Cada personagem tem um tantinho da gente, né? Tem alguma coisa... Sim, alguma coisa. Tem experiências dos amigos, né? Tem coisas que você sai... Eu não sei explicar direito muito, não, como é que faz. Isso tem muito a ver com composição também. Sabe? E às vezes são detalhes, sabe? Que muda a cena, assim, você... Porque é real, né? Aquilo ali que a gente está contando é como se a gente estivesse conversando aqui, sabe? Sim. Por mais que se ensaie, nananã, tem que se passar numa realidade. Então, se no meio de uma cena... Eu gosto muito de improviso, mas se no meio de uma cena... Vamos lá, um exemplo. Vamos brindar, e brindamos... e a cena é para bebermos juntos e iniciarmos uma discussão e eu não bebo. Isso já gera uma energia diferente que você joga, né? Ali, vamos aqui, vamos... Sabe? Então, eu acho que eu me perdi, meu, aqui no assunto, mas é porque eu vou falando e um vai puxando, e um vai puxando o outro, e um né, vai velho? puxando o outro, sabe? Um vai puxando o outro. Falando aí dos elencos, né, com que tu trabalhou, com atores magníficos. Eu conheci o Juliano, né? Sim. Quando ele fez Gonzaguinha. O Júlio. Júlio. Júlio é meu amigão. Ele fez Gonzaguinha. Assim, pra mim é um monstro. Velho, assim, eu vou te falar que há um certo tempo eu não tinha chorado, né, por ser muito fã de Gonzaguinha. Né? Eu também. Minha música é sangrando. Cara, eu choro toda vez que eu escuto essa porra. Eu canto e choro. Eu tiver biritado, fudeu, choro. Velho, aquele cara apareceu na cena. Eu vi Gonzaguinha, velho. Eu também. Sabe? É impressionante como vocês se vestem, sabe, da personagem ali, até a forma de andar, né? O ombro alto de Gonzaguinha que Júlio não tem,
sabe? Aquilo aí, eu saio olhando ali tecnicamente, obviamente eu não tenho nenhum cacife pra isso aí. Mas você olha, caramba, aí você vê Adélio fazendo Gonzaga. Total. Meu irmão, aquilo ali, toda essa galera que faz assim, ver vocês juntos ali, sabe? A composição como fica perfeita, cara. Fica muito perfeito isso aí. E eu tenho muito a parabenizar vocês pelo trabalho obrigado. magnífico que vocês fazem, velho. Valeu. Sabe? Nota-se que é um ali, sabe, puxando o outro, Sim. tirando do outro que o outro tem de melhor. Sim. Sabe? Isso é muito magnífico. Está faltando em outras profissões. É. Sabe? Na música isso falta muito. É o que a gente chama de generosidade. Né? Sabe? Falta muito na vida também. Sim. Né? E, se faz necessário encontrar com pessoas de lugares diferentes, juntar essas pessoas para que elas possam mostrar, Sim. sabe, o tanto que a generosidade ainda existe. Eu costumo dizer assim, Lirão, óbvio que no meio do caminho, né, no meio da estrada, a gente pega também pessoas que não são tão generosas, né? Sim, Quando sim, normal. Mas eu costumo sempre dizer assim, olha, ser ator, ser atriz, quando você está trabalhando em conjunto, né? Tá eu aqui atuando, minha cena com você, nananã, temos que tentar ser como uma banda. Imaginem uma banda. Então a banda está lá tocando, então agora vamos apresentar fulano no teclado e fulano blim, blim, blim. E a caixa lá. Fulano como é o nome daquele? Percussão. Percussão. Aí a caixa baixa. Na bateria, fulano. Eu sempre digo isso. Nós temos que ser assim. Imagina se agora fulano na bateria. E todo mundo quer solar ao mesmo tempo. Aí fica Não difícil. sola, velho. Não sai nada. Só fica um caos. Uma confusão verdade. que não passa informação. Se todo mundo quiser solar ao mesmo tempo, velho, não vai. Sabe? Então, eu acho que a vida tem que ser assim. Você não pode querer solar o tempo todo, velho. Nem possível. Tem hora de você solar, e eu não tô deixando de fazer nada. Eu tô segurando a cancha aqui, velho. Pá, estamos aqui. Agora, A cama tá feita. A caminha tá feita. Aí na hora vai aqui. Aí a cama vai indo. E assim se faz uma harmonia. Né? Verdade. A harmonia é isso. Triste daquele que só quer viver solando. E existem, óbvio, essas pessoas, né? E que se fodam. Pra lá, né? Aí fala mais dessa pessoa, cada um. E no mundo existe isso. Mas atuar é isso. Assim, quando conseguimos fazer isso e tem essa conexão que você fala, é onde a gente solta fogos e tal. E quando a gente pega parceiros e parceiras assim, é maravilhoso, bicho. A conquista do outro é a nossa, né, velho? Vira a nossa conquista. Exato, velho. Eu, nessa série da Disney agora, o Maria e o Cangaço, que vai lançar, eu fiz uma cena com a Isis, cara, que a câmera não estava nela, a câmera estava em mim, mas eu falando com ela, eu me lembro muito do olhar dela para mim na cena. Que necessariamente, se a pessoa quisesse, se ela quisesse, ela dava o texto sem nem olhar para mim. Mas não, meu irmão, ela olhou e ela chorou sem a câmera estar nela. Saca? Que massa, velho. Isso é generosidade. Sim, velho. Sabe? Estou dando o exemplo dela, mas isso eu já vivi com muitos atores e muitas atrizes. Sabe? E isso é maravilhoso, assim. Eu me lembro de uma cena em Aruanas, cara. Eu nunca esqueço que a Leandra Leal fez. Lelê, minha amiga, minha irmã, amo demais. E somos de 8 de setembro. Olha aí, coincidência, tá Somos de vendo? 8 de setembro. Era uma cena que tinha um karaokê, e era o Falcão e a Clara cantando uma música do Vando. E eu improvisei na cena, e eu tava ali cantando, e quando cortou a cena, a Lelê me chamou assim, fez: Goya, Falcão não tá assim não, cara. Tenta trazer uma certa timidez pra personagem, uma coisa assim. Ela me deu um toque do caralho. Aí eu voltei pra gravar a cena de novo, né? Como foi mudar o zoom, a câmera. Aí eu voltei pra gravar. E eu gravando, olhando, e eu olhava ela aqui do canto, e ela fazia mais. Aí eu não sei o que é que eu fiz. Aí ela fazia: é isso aí, Goya. Sabe? Meu irmão, que gênero, que é isso, cara? Sabe? Quem Coragem. Saca, velho? E eu vendo a Leandra Leal, uma estrela. Será que essa figura ama o que faz ou não? Muito.
Sabe? Será que essa figura tem generosidade para com o próximo? Porque ela podia estar tomando o café dela ali, velho. Ah, meu irmão, te vira aí, brother. Mas eu aprendi com essas pessoas isso, sabe? Dizer assim, pô, é isso, velho, é isso que alimenta, sabe? É isso, é generosidade, velho. Mas Então, também você também é muito generoso, Bruno. Você é um cara que onde você chega, você pega o ambiente para você, sabe? Você tem amém. isso em você. Então você se preparou muito para isso também, sem esquecer da sua raiz, Sim. né? Da sua generosidade. Então tudo isso aí contribuiu para que você esteja recebendo também isso aí, cara. Amém. Entendeu? Vergonha, pô. Não fica não, pô, fica não. Não vai caber. Ai, eu acabei desse negócio. Brunão, de tantos e tantos trabalhos, o que é que a gente pode falar do Bruno Goya do futuro? O que é que Bruno Goya deseja almejar ainda na sua carreira? Ah, Lirião, tem uma frase, o futuro a papai do céu pertence, né? Eu hoje estou meio que numa fase que eu não penso muito no futuro, não. Eu projeto, né? Eu tenho um grande desejo de trabalhar fora, especificamente em língua espanhola, tanto que não posso dizer que falo fluente, mas estou quase lá, en el espanhol. Pero, se eu falei errado, estou falando errado. Não, mas Pero que sim, pero que sim, não. pero não hablei. Mas tenho esse desejo, nada que eu me cobre para tal, mas tenho sim esse desejo. Eu acho, pô, comecei esse lance com 28, né? Eu tô com 40. Então vai chegando a idade, vai chegando, e não é que a gente se torne menos ambicioso, mas a gente se torna mais cauteloso. Hoje, depois de 11 anos e mais de 60 trabalhos no audiovisual, a gente começa a perceber certas coisas. Então, de projeções, eu acho que o principal é ter saúde para trabalhar, cara. Isso. Sabe, porque eu já tô com 40. Então, hoje, quando eu penso em futuro, eu digo, Jesus, como é que eu vou estar aos 50, cara? Será que eu vou conseguir estar nesse pique? O que é que eu preciso fazer para aos 50 eu estar assim, cara? Para eu estar nessa energia. E nos 60. E nos 70. Essa semana eu estava conversando com um amigo meu, falando não sei o que lá de se aposentar. Com meu irmão, Tiago. Não sei o que lá de se aposentar. Não foi essa semana, foi na quarta-feira de cinzas que ele foi lá para casa. E eu dizendo, velho, eu não me vejo aposentado, não. E ele tirou antes, pô, nem. Velho, eu não me vejo, velho. Se eu me aposentar, eu acho que eu morro. Porque eu não me vejo sem atuar. Então, acho que a minha coisa do futuro tem essa coisa de atuar em outra língua, que eu acho um grande desafio. E eu acho, sim, que é merecedor o Goya de Caruaru, com Y de espanhol, chegar lá e todo mundo dizer, chegou Goya. Concordo. Concordo Sabe? demais. Chegou a hora da Espanha ter 2 Goiás nessa porra. E vou chegar, se Deus permitir. Tenho esse desejo, mas o principal hoje eu estou numa fase de querer cuidar mais da saúde para que eu chegue aos 50, aos 60 mais inteiro, sabe? Mais cuidados com personagens que eu escolho fazer, né? Já pode fazer isso, né? Já pode escolher melhor. É, A gente tem que posso. saber onde é que a gente pisa, onde cabe a gente e onde não cabe. Exato. Né? E desejando muito personagens desafiadores, né? Personagens que nos provoque, que emocione, né? Mas e desejando, eu sempre digo assim, eu costumo dizer, Lira, quando eu não estou trabalhando, eu estou fazendo alguma merda, saca? A coisa que eu mais amo no mundo é atuar. É o único momento assim que literalmente eu me sinto conectado com algo muito divino. Eu não sei lhe explicar. Se eu pudesse trabalhar todos os dias, eu trabalharia muito feliz. Óbvio que teria um momento que eu dizia, então, eu preciso de descanso.
Mas é um descanso que eu sei que eu vou descansar hoje e amanhã eu vou estar atuando. Tô de volta aqui. Tô de volta. Sabe? Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Sabe? Aí é o lugar onde eu me sinto mais feliz na vida, assim. Então, hoje eu tô numa fase assim, cara, o que é que eu preciso fazer para eu viver isso todos os dias, sempre até o dia que eu me for? Se é que eu vá. Porque Certeza acho que eu que não vai. vou. Eu fico brincando com isso. Eu não vou morrer porra nenhuma. Né? A única certeza que eu tenho é que eu vou, É, todos nós vamos. mas assim. Morrer feliz, Exato, né? sabe, bicho? Realizado. Poxa, eu fiz aquilo Exato. que realmente estava para É, mim. Eu abdiquei de tantas e tantas coisas na minha vida para poder sim, chegar. Eu costumo falar o seguinte: nós temos o direito de sim. nos orgulhar, Exato. sabe? Eu não digo de nos achar. Eita, Acabou. é dizer assim, Ah, foi? Ah, vai. Vai. acabou. Acabou. E dizer assim, cara, eu fiz tanta coisa, eu Sim, consegui realizar os meus sonhos, sabe? exato. Realizar o sonho da minha família, Sim, né? Mostrar, né, a tantas pessoas de que tudo que a gente realmente quer, a gente pode conseguir, só depende da gente mesmo. tem uma coisa, Líria, que eu sempre disse isso quando eu comecei a fazer, que é um sonho. Isso aí é realmente, eu projeto isso para o futuro. Espero muito que isso aconteça, que eu tenho muita vontade, se Deus quiser eu vou fazer, de com recursos próprios, aqui em Caruaru, montar um espaço com um teatro, sem nenhum apoio público, porque eu não quero depender de político, que eles nunca me ajudaram em nada e nem vão. Fazer um teatro aqui na cidade com o nome de minha avó, para que eu possa, Maravilha. através do meu trabalho, possibilitar aulas de teatro, dança, música totalmente de graça, para inserir jovens nesse nosso mundo, nessa coisa, né? Eu acho que a arte muda. Muda Então, e completamente. isso não é que criei isso agora, não. Isso aí, para quem me conhece, eu falo ah, desde que eu entrei no teatro. Assim, eu disse, um dia eu vou fazer isso, cara. Que Sabe? massa, velho. Um dia eu quero fazer isso. E o nome do teatro vai ser Teatro Dona Nicinha, que é o nome de minha avó, que faleceu. Eu estava gravando a segunda temporada de Aruanas, na época do Covid. Vó não morreu de Covid, graças a Deus, faleceu por chamado de Papai do Céu. E eu ainda tenho outro desejo, que é um pedido de minha avó. Quando eu falei para ela que tinha largado tudo para fazer teatro, a voinha disse assim, ela deu uma risada gostosa. Aí ela disse assim, o dia que você for contracenar, for conhecer o Tony Ramos, for fazer uma novela com o Tony Ramos, diga a ele que eu acho ele um ursinho lindo. Um sim lindo. E eu peguei isso para mim e é um dos meus sonhos para o futuro, que pode ser amanhã. Esse telefone pode tocar e pode ser amanhã. É um dia contracenar com o Tony Ramos e mandar esse recado para ele. E isso é um sonho que eu vou realizar. E é isso. E esse teatro vai ter o nome de vó, de voinha, porque é uma forma de homenagear e é uma forma de retribuir para a sociedade as coisas que eu ando conquistando com o meu trabalho. Sim. Que é um trabalho social, né? Ser artista é um trabalho social, cara, verdade. né? É muito social, não é um trabalho elitizado, Não, né? nem um Né? pouco, Por velho. mais que a elite nos assista, nos aplauda, não. A arte, ela é feita para mostrar as escrotices do mundo, cara. Isso é social. Isso é social, tem coisas mostramos coisas lindas, mas não é só isso não, pô. Sabe, a arte imita a vida imita a arte, bicho. Então, é uma das formas de eu retribuir para a sociedade tudo isso que eu vivo, todo esse presente que Deus continua me dando, né? Fico meio nervoso falando disso, que a gente vai projetando, Vai. né? Vai passando filme, né? Vai passando um filme É o filme assim. que já foi passado e o filme que vai ser gravado. Exatamente, sabe? E poder retribuir de uma forma para a sociedade, fazendo aquilo que deveria ser de responsabilidade pública, né? A gente quer comida, diversão e arte, cara.
sabe? Não nos é dado isso, não. É nos dado migalhas. E eu quero poder possibilitar não migalhas, eu quero dar banquete, saca? E dará. Se Deus permitir, velho, se Deus permitir. Eu posso estar com 60, 70. Quando tiver esse teatro, quem vai entrar sou eu. Ô, gente, na hora, na hora. Eu estarei dentro. Se o papai você permitir, vai ser em breve. Com certeza. Bruno, eu te agradeço muito, meu irmão. Eu que agradeço, meu Por filho. tudo isso, por ter estado alegrado aqui no nosso finalzinho de tarde, né? Por contar uma história tão inspiradora, né? Que vai inspirar com certeza tantos e tantos, né? Que assistirem ao LyraCast. Eu fico muito feliz e muito grato Ô, meu filho, por obrigado. isso. Te desejo muito mais sucesso. Pode ter certeza que eu vou estar da minha cama, com minha televisão na minha frente, assistindo tudo que você fizer, Amém, batendo palma e me emocionando com você. Oxe, meu filho, obrigado. Eu que agradeço o convite aqui. Feliz demais. Eu adoro esses. Por mais tímido, né? Adoro. Eu fico me encostando, tô tímido mesmo. E tem um cafezão também que já deixa a gente ligado. Eu que agradeço, bicho. Eu que agradeço essa possibilidade de conversar, de trocar ideias, né? Às vezes as pessoas veem a gente através de rede social, não sabem da missa um terço, ou às vezes as pessoas sabem de nós pelos outros, que é a pior coisa que é o telefone sem fio, e fazem um pré-julgamento sem nos conhecer. E isso acontece comigo, acontece com todo mundo. E momentos assim é bom, e para o artista é muito maravilhoso esse seu espaço, porque você é artista como eu, e só nós sabemos o que é fazer arte. E às vezes você deixa coisas guardadas dentro do peito, e esse espaço aqui é importante porque nós soltamos, sabe? Então aqui sai muita coisa. Também exorcizamos aqui também alguns demônios. Verdade. Né? E isso é maravilhoso, bicho. Eu que agradeço a participação. Pena que está acabando. Mas foi de propósito, porque acabou o café. Eu disse, não falo mais. Sem café, eu não hablo. Próxima vez vou deixar 2 garrafas aí do seu lado, viu? Brunão, eu costumo dizer o seguinte, que a ideia do LyraCast foi me tornar mais fã ainda dos meus amigos, sabe? E de poder mostrar às pessoas que o artista ele não precisa somente estar dando entrevistas, né, para tapar buracos. Sim, né? muito. O artista ele precisa do espaço dele para poder contar a vida dele, contar não só a sua arte, mas contar a sua vida, mostrar às pessoas que o artista também é de carne e osso, sabe? Muitas Sim. pessoas acham ainda que nós somos uma máquina. Total. Né? E esse espaço ele serve para isso, ele vai estar sempre aberto para tudo que tu fizer. Vem para cá, vem contar a gente, Sim. sabe, das novidades, e será um prazer te receber sempre que estiver por aqui. Me sigam nas redes sociais. Sigam. Né? Me diga seu arroba. Eu sou analfabeto. Bruno Goya com Y. Quando botar, acho que é o primeiro que aparece lá. Arroba Bruno Goya. Arroba Bruno Goya com Y, como diz Gonzaga. E é isso, Lira. Obrigado. Eu acho maravilhoso isso quando você fala. A gente vai se despedindo e vem outra coisa. Mas eu acho importante as pessoas ouvirem certas coisas para elas terem noção, né? Eu queria, e é utópico isso, talvez, mas quando as pessoas entenderem que não é só um médico que salva vidas, a arte faz isso. Eu já ouvi um depoimento de um cara que, enfim, estava para cometer um ato e quando ele ouviu Tenta Outra Vez do Raul Seixas, ele desistiu. Raul Seixas foi cardiologista, ortopedista, sabe, clínico geral, pediatra, neuro, foi tudo. Eu já ouvi pessoas comentando e dizendo assim, cara, eu já passei pelo que tua personagem passou e eu percebi que é normal, que não é só comigo. E é uma personagem, saca? E isso, se isso não é salvar a vida, sabe? Quando eu vejo uma criança assistindo algum ator, atriz fazendo algo, e essa criança sorri, num mundo onde tantos choram, se isso não é salvar a vida, saca? Então, assim, a galera
É isso que você falou, não estamos fazendo arte para tapar buraco, não. A gente está fazendo isso aí para construir a avenida. É verdade. Né? E a nossa avenida não tem licitação e não atrasa onde programas ficam dizendo, cadê? A obra atrasou, a obra. A gente pega e faz. É verdade. A arte se faz assim. Verdade. É isso. Meu irmão, deixa eu fazer um adendo. Por favor. Que maravilha poder mostrar ao mundo que Caruaru é capaz de projetar pessoas, talentos maravilhosos. Então, você caruaruense, valorize seu artista, valorize aquele cara que está ali, sabe? Aquele cara que foi duvidado, né, que largou tudo para fazer teatro, ele está aí, passando pelas telas do mundo inteiro. Bruno? Muitas graças. Ele não. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu filho. Vamos que vamos. Sempre digo isso. É nóis. Sempre. Valeu. Com os trabalhos técnicos de Hugo Tenório, Nicolas Medeiros, agradecer aqui ao nosso querido gestor, Rodolfo Santiago, aqui da ETE, Nelson Barbalho. Este foi mais um LiraCast. Beijo, meu povo!